Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um Justa Causa e hoje a gente vai falar de um tema bem interessante que envolve direitos no parto. E a gente está aqui com duas convidadas. A gente sempre costuma usar a ordem alfabética porque diz que é a mais democrática, né? Então costuma ter erro. E a gente está aqui com a Fadinha, que é uma doula bastante. Oi. Eu já te conhecia de nome aqui do Rio de Janeiro, por intermédio até de algumas amigas que eu sei que fizeram parto com você. Ah, que legal, que É bom. um prazer tê-la com a gente. Eu, E, eu que agradeço de estar aqui, puxa, muito bom. e a Joana Nin, que é produtora, né, de um documentário chamado, dentre outras coisas, eu vou deixar vocês se apresentarem de forma mais completa, não se preocupem, mas de um documentário chamado Proibido Nascer no Paraíso, que ele aborda uma questão muito curiosa. Eu assisti o documentário, ele ainda não foi, né, divulgado ao grande público, mas eu tive a oportunidade de assistir. E ele aborda uma questão que eu realmente não sabia, não conhecia, e foi muito eu ter assistido o documentário que motivou o tema do programa de hoje. Né? O Proibido Nascer no Paraíso, ele cuida da questão das gestantes em Fernando de Noronha, que em 2004, eu vou usar aspas, né, porque é defeito de advogado, foram proibidas, entre aspas, as aspas a gente explica depois, né, Joana, de ter seus filhos na ilha. Né? Então, eu vou abrir agora um espaço para vocês se apresentarem, falar um pouquinho do tema e a gente entra no nosso sistema de bate-papo. E antes de mais nada, e antes que a Cândida brigue comigo, boa tarde, Cândida, boa tarde, Samira. Eu sou um pouco acelerada, Ela, vou o que que acontece? atropelando. Ela vai lá para. Como é que é o lugar que você foi? Maravilhoso. Que você não contou a gente. Ela vai para Lumiar, fica totalmente zen. Aí ela chega, volta acelerada nessa mira. Volta assim, ó. Oh, meu Ué, Deus! reenergizei, né? Voltei na Tomou tomada. muito vinho, um banho de cachoeira, namorou muito, que a gente só imagina, fica imaginando, tomou tudo que tem direito, bebeu tudo que tem direito. Aí voltou aceleradinho. Deixa a gente ficar acelerada, né? Bom, vamos lá, Fadinha, se apresenta um Bem-vindas, pouquinho meninas. pra gente. Bem-vindas. Então, prazer estar aqui com a Viviane, com a Samira, com a Cândida, com a Joana. E com a Joana a gente já esteve, né, final de semana passado, né? Então, assim, segunda-feira, tá? Foi aqui, né? Pouco tempo, parece que já tem um tempo. Então, eu trabalho com gestantes há muito tempo, né? Algumas décadas aí, mais de 40 anos, né, que eu trabalho com gestantes. E sou professora de yoga para gestantes, sou doula, né? Acompanho partos, né? E sou educadora perinatal, então tem uma opção de coisinhas assim, né? Então tem alguns livros nessa área, né? Também. Meditações para gestantes, a doula no parto, yoga para gestantes, que é um método meu de trabalho com gestantes, e, e o diário da gestante. Enfim, estou aqui para, né, atender alguma solicitação de vocês, né, pela minha vida, assim, no meio da gestante, dos bebês, de tudo, né? Trabalho com Chantala, enfim, com um monte de coisas relacionadas com a maternidade. Puxa, depois eu vou querer as dicas dessa Chantal. A minha já passou da idade, já tá com 12, mas ela era bebê, eu tentava fazer, eu vi os vídeos, aqueles bebês relaxados, era eu tirar a roupinha da criança e ela começar a berrar. Um dia Ah, eu não... porque tem um momento certo para fazer isso, tem um momento certo. Exatamente, esqueceram É, de me avisar essa parte, né? isso. Joana, por favor, bem-vinda. Obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada a vocês do Justa Causa. Foi muito legal ter advogadas presentes na sessão que a gente fez fechada, né? Porque esse documentário que eu estou lançando, ele só vai ser lançado no começo do ano que vem. Então, a gente está fazendo uma coisa que se chama campanha de impacto. A gente está entrando em contato com pessoas que são o público primário desse filme, que estão interessadas na questão gravidez e parto, na questão da mulher e da autonomia da mulher, né, dos direitos da mulher grávida, e exibindo o filme fechado para que vocês depois nos ajudem na campanha para esse filme chegar a mais pessoas quando ele for lançado, porque é bem comum os documentários serem lançados e não chegarem no público. Então é muito frustrante você passar anos fazendo esse filme, né? Para vocês terem uma ideia,
Eu conheci Fernando de Noronha em 2010 como turista e ouvi essa história de que era proibido nascer lá. Falei, como proibido? E aí eu fui descobrir o que era, entender, e estava fazendo outro trabalho na época. Em 2014 eu fiz o projeto, captei recurso em 2016, comecei a fazer o filme em 2017 e só agora que ele ficou pronto. Cinema é esse trabalho de longo prazo, né? Enfim, eu sou jornalista de formação e em 2004 eu comecei a fazer minha transição para o cinema. E hoje eu tenho uma produtora que chama Sambaqui Cultural e eu produzo e dirijo meus documentários através dessa produtora. É isso, estou aqui para É uma gestação longa, né, Joana? Uma gestação mais longa do que do ser humano e até de alguns animais. Então, eu sempre brinco que você tem que ser muito apaixonado pelos seus temas, senão você não suporta, porque é muito tempo. Sabe, verdade. Meninas, que eu vou contar o seguinte, eu fiquei sabendo dessa peculiaridade, vou chamar assim, lá em Fernando de Noronha, recentemente, através da Vivia. Eu não tinha a mínima ideia. Eu não conheço, né? Não tive ainda a felicidade de conhecer Fernando de Noronha. Mas eu estava fiquei com assim... viagem marcada para 2020. Cancelei para 2021. Tudo comprado. Menina, não vou nem te falar também para onde que eu ia, mas ficar triste. Mas, assim, importante que nós estamos aqui vivas e fazendo essa live. Mas eu não sabia, né? E fiquei, assim, muito surpresa com isso, muito surpresa mesmo. E eu estou muito curiosa para entender essa situação mesmo. Assim, eu acho que não só eu, mas muita gente. Isso foi, Joana, muito, na minha opinião, né? Até porque eu relativamente procuro estar informada. Acho que isso não é um assunto muito divulgado, né? Assim, acho que falta um pouco de informação com relação a isso. E aí eu ia te pedir para você contar como é que isso acontece, que história é essa, né? Vamos chamar assim. Aqui o Papo Meninas, viu, Fadinha e Joana, é bem informal. A gente fala como se tivesse no sofá de casa tomando cafezinho. Eu já estou tomando cafezinho. Então, assim, que história é essa, Joana, que não pode nascer bebê em Fernando de Noronha? Então, na verdade, esse não pode, né? Ele é um não pode fabricado, ele não é um não pode real, né? Não pode porque há uma determinação do governo de que não nasçam bebês em Fernando de Noronha. Oficialmente, a justificativa para isso é a precariedade da saúde do hospital local, que é uma coisa que o turista também não sabe. Fernando de Noronha só tem um posto de saúde da família, que é onde tem médico da família que faz pré-natal, e tem, entre outras coisas, né, médico da família, e tem um hospital, que é o Hospital São Lucas, que foi inaugurado na década de 60, e que hoje, embora seja oficialmente um hospital de média complexidade, ele não tem centro cirúrgico, não tem banco de sangue, não tem anestesista, e é um atendimento realmente básico, capaz de só estabilizar algum paciente, alguma coisa. Então, assim, tanto uma grávida quanto qualquer pessoa que sofra qualquer tipo de acidente em Fernando de Noronha vai depender desse único hospital, porque não existe outro, e também da remoção, que é a remoção aérea, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas Fernando de Noronha só chega de avião, barco só de carga, não existe transporte passageiro, e não chega helicóptero, portanto, não existe nem como você, mesmo que você tenha dinheiro, você às vezes não consegue resolver, porque, por exemplo, à noite não pousa avião na ilha, né? Enfim, a razão oficial é essa, mas a verdade é que essa é uma situação super complexa, que não tem uma resposta porque não pode por isso. Não pode por uma série de fatores. Na verdade, primeiro eu questiono esse poder não poder, né? De quem é essa decisão de onde você vai ter o seu filho, né? O que acontece? É feito todo um cenário para que a grávida não se sinta confortável de ficar. Né? E assim, enquanto estava filmando, eles diziam que eles orientavam para a segurança da mulher e do bebê que elas saíssem até a 28ª semana, o que significa passar 12 semanas de gravidez no continente e mais um mês depois que o bebê nascer. Né? Mas aonde, né? E aí aquela coisa, e aonde todo mundo tem onde ficar no continente? Até não, eles custeiam, que é muito curioso até, porque... assim, não sou, né, na minha área, obviamente, não tem muito a ver com matemática, eu sou advogada, mas meu marido trabalha com gestão administrativa. E eu comentei o caso com ele, e falei, gente, não é possível, assim, na conta do lápis não pode ser mais barato pagar transporte, alimentação, residência, hotel, né, para grávida, eu acho que um acompanhante que tem direito, né, Joana?
durante essas 13 semanas e não deixar e não ter um médico na ilha capaz de fazer atendê-las para o parto em si. Então, isso também me gerou uma certa pulguinha, né, atrás da orelha. Isso tem várias coisas envolvidas. Por exemplo, a forma como o parto é encarado hoje, né? Antigamente, o parto era um assunto familiar, feminino familiar, era um assunto para você resolver em família e se complicar se você procurar, né? Agora, hoje não, o parto é extremamente medicalizado. Isso tem a ver com o fato de, a partir da década de 40, se eu não me engano, e a Fadinha pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas mais ou a menos partir por aí. da década de 40, a gravidez passou a ser um diagnóstico médico. Então, quando ela se equipara à condição de doença, ela passa a ser um assunto eminentemente médico, né? E isso, juntando isso com a evolução dos exames de imagem, o ultrassom é da década de 50, a partir da década de 60, 70 foram popularizando, você hoje tem uma janela aberta na barriga de uma mulher grávida, onde a ciência, o médico, todo mundo tem autoridade sobre essa situação, né? E no caso, essa questão do custo, talvez seja mais barato levar a mulher grávida, porque existe no Brasil um negócio chamado TFD, tratamento fora de domicílio, que é o SUS que paga, né, que é a passagem e tal. Mas acontece que nós não estamos falando só de dinheiro. Claro, Primeiro, não. Eu digo assim, pensando um pouco com a cabeça do gestor público também, a questão financeira sempre pesa nessa conta, né? Mas é claro que o assunto não envolve só uma matemática, óbvio. E um pouco o que você falou, até durante o próprio documentário, a questão dos exames de imagem, né? Eu tenho a minha ultra, né? Eu estou na faixa dos 40, tenho a minha ultra porque minha mãe, eu sou a quinta gestação dela. Os 4 primeiros ela perdeu, né? Então eu não era normal, né, na década de 70 fazer, finais dos anos 70 fazer. A minha mãe fez para acompanhar uma gravidez que efetivamente era de risco. E quando eu comparo a minha com a da minha filha, né, e aí já em 2008, é impossível, assim, na minha, eu não conseguia ver nada a não ser um borrão, assim, muito sinceramente, nada... Na tecnologia de hoje, e depois da dela estava começando a 3D, hoje em dia mais ainda, você vê o rostinho, você vê, né, efetivamente uma imagem mais definida da criança. Quer ver uma coisa que acontecia muito com a ultrassonografia? Até o final dos anos 90, mais ou menos, erravam muito o sexo do bebê, porque não tinha uma definição boa. Aí erravam muito, aí falavam, um menino, aí nascia uma menina, sabe? E acontecia umas tragédias assim, né? Com essas pessoas que não queriam saber o sexo antes. Agora não, a definição é perfeita praticamente, né? É quase uma foto, né? Ver o então rosto da criança, ver os traços todos, não tem como você errar mais isso aí. Se errar, sei lá, por muita barbeiragem. Minha mãe ainda bem que nem tentou, né? Meu quarto era amarelo, de um lado tinha uma margarida, de outro um marinheiro. O marinheiro era fácil de explicar, porque meu pai era da Marinha. Agora, a margarida tinha que ser a mamãe se fosse menino, né? Gente, eu queria fazer uma pergunta enquanto a Joana ainda está no meio da fala dela. Se tu for responder isso depois, pode deixar para depois, não tem problema. Mas só porque eu estou ouvindo aqui me veio agora. E Joana, tu chegaste a alguma conclusão durante o período do teu documentário? E qual seria, talvez, a motivação real para isso acontecer? Ou se é simplesmente... porque essa desculpa de não ter médico, não ter hospital, isso poderia ter se resolvido, né? Se fosse vontade do poder público. Então, não sei se vocês chegaram a alguma ideia disso. Em primeiro lugar, essa coisa do querer ou não querer, né, do desejo da mulher grávida, não é levado em consideração, não só em Fernando de Noronha, como em várias outras situações, né? Então, assim, ninguém parou para pensar, não, mas espera aí, vamos tirar essa mulher da família 4 meses, dos outros filhos, ou seja, essa é uma questão tratada como uma questão menor, né? Uma questão menos importante do que as outras questões, essa é uma coisa. A outra coisa Fernando de Noronha é um lugar turístico, onde o Estado de Pernambuco vem fazendo um projeto de desenvolvimento turístico, que é muito disputada a terra, e as pessoas lá elas não podem comprar uma terra, elas têm que entrar com pedido de TPU, que é termo de permissão de uso, né? É um documento que te dá o direito de usar aquele terreno ou aquela casa, mas, na verdade, as terras pertencem à União e a gestão pertence a Pernambuco, né? Existe até uma discussão, enfim. O que acontece? Eu acho que é uma soma de fatores. Primeiro,
assim, para a responsabilidade do Estado, talvez seja mais simples e menos problemático levar elas para fora do que fazer o sistema para elas terem filho ali. Mas existe também essa coisa, uma coisa é a nativa, que tem o filho fora e vai voltar com aquele filho para a ilha, e ele vai ter a carteirinha de morador permanente como os pais. Né? Isso aí ele vai ter, digamos assim, teoricamente, pela legislação de hoje, direitos iguais ou muito semelhantes aos dos pais, o que não quer dizer que a legislação não possa mudar, isso venha a mudar, mas o problema é o filho da moradora que não é permanente. Por exemplo, a mulher está lá trabalhando, ela fica grávida, ela tem uma carteirinha de morador temporário, ou ela está prestando um serviço na ilha. Se ela tiver o filho na ilha, o filho é nativo. Se ela tiver o filho fora da ilha, ela só pode voltar para a ilha se tiver alguém que se responsabilize pela moradia e comida dessa criança. Então, eles usam isso como se fosse inchar a ilha por causa dos nascimentos. Mas, sinceramente, depois de tanto tempo de observação, isso não é verdade. A ilha não incha por causa de nascimentos, porque eu acompanhei e são cerca de 50 grávidas por ano, contando as nativas e as não nativas, né? Então a ilha não incha por causa de 50 bebês. A ilha incha. Cachorros daqui para mim. Oi. A ilha incha porque o turismo aumenta, você precisa de mais leitos, mais trabalhadores para os hotéis, pousadas, restaurantes. Então, assim, na verdade, a ilha vai inchar com ou sem nascimentos, né? Eu acho que existe isso, assim, de quem é que vai ocupar essa ilha, né? Na verdade, não é se a ilha vai inchar ou não, a questão é quem vai ter direito de ficar lá no futuro, quando ela for ainda mais disputada. Essa questão da terra e da exploração turística, ela é determinante. E existe uma outra coisa que eu suspeito, mas não posso afirmar, porque eu também não tenho dados para... né? Mas eu acho que existe uma certa... pouco esforço político para que aquele hospital tenha capacidade melhor de atendimento para emergências, porque se ele tiver, a grávida vai querer ficar. Vai ser difícil você convencer uma mulher a sair do seu lugar se o hospital tiver um centro cirúrgico. Mas, por isso, estamos pagando todos nós, quem mora lá e quem visita a ilha, e quem trabalha lá e todas as pessoas que se envolvem com isso, porque você hoje não tem como socorrer um caso mais grave na ilha. Então, assim, eu acho que... E também, assim, existe, de fato, um problema real. É complicado, porque equipar o hospital, eu acredito que a vontade política conseguisse resolver com certa facilidade. Agora, o corpo médico é um problema. E isso não é mentira, isso é verdade. O Estado alega isso e é uma verdade. Você manter um anestesista 24 horas de plantão em qualquer lugar, por exemplo, né, tem um custo e uma complicação, porque o salário não é atrativo. Esse anestesista estaria ganhando muito mais em qualquer outro lugar. Agora, estaria morando em Fernando de Noronha, né, gente? Então, existem residentes, existem médicos que já estão na terceira idade, não estão interessados talvez em estar em grandes centros, enfim, tem N soluções, mas isso não é pensado com a responsabilidade que é necessária, porque não é interessante que nasçam bebês na ilha, porque você vai estar criando cidadãos com direitos. E por causa disso, quem paga esse pato? A mulher, claro, né? Então, assim, esse é o meu grande questionamento. Seja por qualquer dessas razões, a mulher não está sendo levada em conta nessa história. No Dia das Mães, uma mulher foi obrigada por liminar, por força de decisão judicial, foi enfiada à força no avião e foi tirada de Fernando de Noronha porque ela se recusou a sair voluntariamente. E assim, no meio do Covid, mas ela né? se recusou a sair para ter bebê? Filhos dela, se ela tem filhos. Sim, o foi Fantástico... obrigada a pegar o avião para poder beber Foi uma reportagem que apareceu até no Fantástico. Como é que é um pouquinho... E aí vocês vão me corrigindo, tá, Joana? Vamos ver se eu fiz o dever de casa certinho assistindo o documentário. A Clínica da Família e o Hospital Local, eles têm uma espécie até de um Excel com a listagem de todas as mulheres grávidas na ilha. Elas fazem o pré-natal lá. As que eventualmente optam por não fazer, né? Como é o caso... Aí você me lembra os nomes só. A dona da tapiocaria, Babalu. A Babalu. Elas começam a receber, inclusive, chamadas. Olha, você não está fazendo seu pré-natal. Eu preciso que você venha. E você até pensa, nossa, que bacana, né? Estão preocupados com o pré-natal. Mas, na verdade, é para controlar o período ali da gestação. Quando vai chegando próximo das 28 semanas, elas começam a receber ligações e tal, e se elas não a Babalu era uma que dizia, olha, eu sou dona do meu próprio comércio, eu preciso no mínimo deixar as coisas minimamente organizadas para poder efetivamente estar fora 13 semanas, né? É um tempo enorme.
E aí elas começam a receber cartinhas do Ministério Público, dizendo que elas estão colocando o nascituro em risco, que se acontecer alguma coisa com aquela criança, isso pode ter efeitos para elas, inclusive em termos de guarda e etc. E assim, não é uma recomendação, elas começam a sofrer efetivamente uma pressão para deixar a ilha, né? Quase uma ameaça, né, Vivi? Pelo que você está falando aí. Sim. Essa Claro pressão, ela vem... né? Essa pressão vem assinada pelo hospital. Na verdade, como é o hospital que controla o pré-natal, o que o hospital faz? Caso a grávida, assim, em primeiro lugar, quando ela chega para a primeira consulta de pré-natal, é entregue para ela um papel onde ela tem que atestar que ela tem ciência, que ela foi orientada, que não tem saúde adequada na ilha para o parto e que ela vai ter que sair até a 28ª semana. Ou seja, eles falam para essa grávida que se o neném morrer, a culpa é delas. Então, elas estão orientadas, elas têm que sair. Já é uma coisa questionável. Depois, quando vai chegando perto da data, eles começam a combinar a marcação de passagem de TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Se a mulher fala, olha, eu não quero sair nessa data, olha, veja bem, não sei o que lá, já começa aquela coisa. Isso vai se intensificando conforme vai ficando mais perto. Quando faltavam, acho que 6 semanas para o parto da Babalu, chegou uma carta do hospital, que era uma notificação para ela, para o Conselho Tutelar, Ministério Público e o juizado, que tem lá uma vara, né? Não sei se é uma vara ou, enfim, uma Deve ser vara única. Deve ser uma vara única. Mas, enfim, única. Exato. Aí é informado a esses órgãos que aquela grávida está resistindo e pede a conscientização da gestante, ajuda, não sei o que lá. Isso era assim, até quando eu filmei e terminei de filmar. E se a mulher decidir, aí também entrando na área da fadinha, se a mulher decidir que ela quer ter o filho em casa. Então, aí que Fernando de Noronha não pode. A única mulher que recente disse não vou sair, vou ter meu filho aqui, foi tirada por liminar. O juiz local, que isso muda, né? O atual juiz que está lá, deu uma liminar para o Estado. Na verdade, o Estado processou uma mulher gestante moradora da ilha por se recusar... Porque ninguém pode me obrigar a ter o meu filho no hospital, se eu decidir que eu quero ter meu filho em casa. Mas foi isso que aconteceu. Mas a questão não é se vai ser no hospital ou não, é que não vai ser lá. Na verdade, elas são encaminhadas para o hospital, né? Todo o substrato está relacionado ao cuidado de saúde. Então, assim, mesmo quando elas deixam a ilha, elas vão já com a TFT, elas ficam hospedadas em um local determinado e sob os cuidados do Hospital de Recife. Então, mesmo quando elas estão fora do continente, elas acabam não tendo essa opção também, né? E pelo que eu vi, acaba muito num parto muito medicalizado mesmo, vira uma cesárea, né, geralmente, até pelo estresse que a mulher passa, né? Claro. A Joana falou muito bem isso, né, no último debate que a gente teve. Então, assim, respondendo a pergunta aqui da Cândida, né? O parto domiciliar não é para todo mundo também. O parto domiciliar planejado é para uma mulher de baixo risco, que ela está bem, que faz um pré-natal, está bem acompanhada e tem uma situação boa. Assim, vamos dizer que 90% das mulheres estão habilitadas para isso. Mas tem mulheres que têm pressão alta, tem mulheres que têm diabetes gestacional, tem uma porção de outras comorbidades que impedem, e fazem que, assim, precisa ter um acompanhamento mais de perto de um médico, de ter uma assistência assim, mais rápida para qualquer situação. E todo também possa ter o parto, né, humanizado dentro do hospital. Claro, também, né? que é a grande maioria que atualmente acontece, né? Mas, assim, e o mesmo parto domiciliar planejado, ele precisa ter um local de referência para correr para lá, caso tenha uma necessidade, uma urgência. Então, aí, isso nenhuma parteira, nenhuma obstetriz, nenhuma enfermeira obstetra vai querer aceitar fazer um parto domiciliar só porque não tem outra condição. Não, tem que ser uma coisa... Primeira coisa, a pessoa não pode ter medo, né? Querer ter o parto domiciliar. E depois ter essas condições físicas e emocionais também, e tudo, tá com tudo isso organizado para poder funcionar. Senão pode dar erro, entendeu? Porque o que eu acho assim, é dramático... Desculpa, Vivi. Eu queria perguntar uma coisa. Eu queria perguntar uma coisa para... Começar a levantar dedo. O que acontece com os outros filhos dessas mulheres? As que não têm pensando nisso. Outras pessoas para cuidar.
Então, na verdade, assim, Problemático. ela pode levar uma acompanhante para o continente. Então, por exemplo, se ela tem um filho de idade escolar menor, né, é orientado que ela leve esse filho e matricule numa escola em Recife. Você Gente, tira a criança da absurdo. escola 3 meses ou Isso. 4, matricula ela num colégio em Recife, depois tira e matricula de volta em Fernando de Noronha. sim, mas como é que você toma E se conta ela do tem bebê, interesse? do outro Pois filho, é. sem apoio da família? E Porque quando ela tem trabalho normalmente de parto, como é que vai ser? Essa criança Não, fica pois é, e sozinha na no hotel? verdade, assim, se você tiver mais de um filho, não, né? como Porque é aí que você vai ter faz? que pagar. Não, você vai ter que pagar, porque é um acompanhante. Então, assim, é super complexo isso. Não é pensado nisso. No E caso da como nossa. tem os outros Não, eu acompanhantes? tenho uma Elas personagem. acabam, assim, elas acabam se autoajudando empolgada. porque ficam todas no No mesmo mesmo lugar. local. Então, normalmente tem Sim, mas mais de você uma fica sem o apoio da tua parturiente. família, você não tem aquela, Total. você não tem aquele Claro, não tem apoio, vínculo, né? aquele vínculo que normalmente as mães têm quando nasce o bebê, de É. avós, Gente, amigos. Gente, a pessoa fica completamente tecnicamente sem o falando, seu ambiente, sem o seu ambiente. Normalmente a mulher fica um dia ou dois no hospital, volta para casa, aí tem quarto do bebê, tem todo aquele aparato. Por mais humilde que a pessoa seja, ela sempre faz aquilo, né? E recebe o seu filho. Aí, assim, eu tô até empolgada porque é muito, é desumano isso, completamente É desumano. quase uma prisão, né? Quase uma prisão. Ela está presa, né? Parece assim Fica nesses lá. países assim ditatoriais ou É, alguma coisa assim que é quase um é uma campo. imposição, é. Eu não Elas não sei, são, assim, ó, elas não são abandonadas porque elas recebem essa assistência, hotel, transporte, alimentação, mas eu costumo dizer que isso é uma violência travestida de assistência, porque você não tem Exatamente. opção, total. você não pode dizer não quero isso, prefiro ficar na minha casa. E só assim, em 15 anos, 16 anos que o parto está suspenso na ilha, 4 bebês nascerão na ilha. Né? E são situações muito específicas, assim, a mulher que saiu e voltou, situações específicas. O último que nasceu em casa, em 2018, 19 de maio de 2018. Eu fui lá conversar, porque ele nasceu, ainda estava fazendo. No início do filme tem uma cena de uma câmera de segurança dessa história, né? Porque o neném nasceu no chuveiro, 1h30 da manhã, o pai passou correndo com o neném enrolado numa camisa para o hospital de madrugada. A mãe disse que não sabia que estava grávida, porque ela estava amamentando outro bebê de 1 ano, e aí, enfim, aconteceu isso. Aí essa mulher não foi penalizada, vamos dizer assim, porque ela viveu essa situação, mas a anterior a ela, que saiu da ilha, depois, porque antes não tinha hotel, elas ficavam numa casa do estudante em Beliches, né? Aí ela não quis ficar, e com 9 meses ela comprou uma passagem e voltou para a ilha. E aí o neném nasceu de noite e ela foi para o hospital já em período expulsivo. Então não foi possível enfiar para dentro de novo, né? Como é feito às vezes, algumas situações. Já aconteceu lá, quase isso. Aí, tipo, dar remédio, retardar o parto para chamar o salto aéreo. É quase impossível isso. É quase impossível. Quando o bebê quer nascer, ele nasce. Quando está muito perto, já não dá mais. Aí esse neném nasceu em 2010. E essa mulher foi colocada de manhã num salve aéreo junto com o bebê, mandada para Recife, dizendo que se tivesse resto de placenta, o hospital não teria como saber. Ao chegar no hospital de referência em Recife, ela foi sequer internada, não foi internada porque tinha um neném a termo nascido e estava tudo bem. Então, né? Ou seja, realmente isso é feito para que as outras não se encorajem a tentar. Porque... Então, assim, a gente tem que ver o seguinte, que parto é um ato fisiológico, né? Há milhares de anos que as mulheres estão aí parindo, senão não tinha ninguém nessa humanidade, né? Tem muita gente nesse planeta, mais de 6 bilhões de pessoas, né? Então, assim, é fundamental a gente entender isso, que é um ato fisiológico, não é uma coisa para ser medicalizada, para ser acompanhada, medicalizada quando necessário, né? E não ter essas intervenções, não ter essa coisa de obrigar a mulher. Muito ao contrário, a gente conquistou esse direito de escolha da mulher parir do jeito que ela quer. Então, agora todo mundo faz o plano de parto, escreve lá, eu quero isso, quero aquilo, ou não quero isso, não quero aquilo. Tudo está no plano de parto, mas ela escolhe a equipe médica e tal. Agora, na rede pública, também tem plano de parto, dá para fazer, mas são alguns lugares que aceitam isso, né? Que ainda não estão, a gente não conseguiu ainda chegar a essa unanimidade no Brasil inteiro, né? Então, tem lugares que realmente ainda não estão, né, aceitando, não vão olhar o plano de parto, acho que aquela é uma besteira e tal. Mas ainda tem um bom. detalhe, né? A gente às vezes faz plano de parto, né? Planeja várias coisas, mas a minha obstetra era uma que dizia, olha,
Você pode planejar tudo, mas quem vai determinar o seu parto é o seu bebê. Exatamente, né? E aconteceu exatamente isso, porque na época que eu estava grávida da minha filha, tinha uma outra moça, mais ou menos da minha idade. A minha obstetra é mãe da minha melhor amiga, então era uma pessoa muito próxima de mim. E ela queria de qualquer jeito que fosse cesárea, a outra moça, porque era apavorada e tal, e eu queria parto normal. Ela estava adiantada em relação a mim. Era para minha filha nascer antes do filho dela, né? Pelas semanas e tal. No final das contas, ela teve parto normal, chegou no hospital já com a dilatação quase expulsando a criança, antes da minha filha, e a minha filha nasceu com 40 semanas e 4 dias de cesárea não programada, porque não encaixou e minha pressão já estava nas alturas, entendeu? Foi o contrário, né? Aconteceu ao contrário. Tudo diferente do que as duas tinham planejado. Completamente diferente. Eu costumo dizer para minhas gestantes, para elas ficarem calmas quando eu planejo, que vai dar tudo certo, mas não sabe como é esse certo. Né? Então, e pode ser muito melhor do que o que ela está imaginando, entendeu? Pode ser muito melhor. Então, às vezes, ela fica assim, não, eu não sou Gisele Bündchen, então não é para mim um parto desse jeito. Eu sou uma pessoa normal e tal. Então, assim, se desvaloriza um pouquinho e não bota no plano de parto tudo que ela desejaria, entendeu? E, de repente, o parto sai maravilhoso, sai incrível. E aí, sabe, assim, realmente isso muda, né? E muda de filho para filho, não é só de mulher para mulher, cada um é um. Não tem eu queria ouvir um pouquinho dessa tua experiência, Fadinha. Assim, eu acho tão bonito esse trabalho que você faz. E eu queria escutar um pouquinho como é que funciona. Eu vou contar o seguinte, das três aqui, eu sou a única que sou mãe e não tive um parto porque meu filho é adotado. Então, uma experiência que eu não tenho, eu sou mãe, tenho toda a experiência de mãe, mas eu não tenho experiência da gestação e do parto. Biológica, eu adoro né? ver biológica, porque o resto todo eu tenho experiência e bastante. Mas eu sou encantada com esse tema, entendeu? Com essa vida que eu levo assim. Eu sei que é um privilégio, é um momento único na vida das pessoas, né? É uma coisa assim fantástica, né? Estar ali junto, né? Com a mulher. E como eu acompanho a maioria das vezes, né? A gestante vem fazer yoga, né? Eu posso começar com a gestante desde lá quando ela sabe que está grávida. Já tem gestante que vem para mim com 5, 6 semanas. Aí eu trabalho por trimestre, né? Então elas ficam aqui até 40 semanas ou 42, sabe-se lá. Então, a gente cria um vínculo, né? Bem grande. Então, foi assim que eu comecei a fazer esse trabalho de serviço de doula, que não existia doula ainda naquela... Quer dizer, não existia essa nomeação de doula, assim, né? Na época que eu comecei. Então, as pessoas falavam assim, puxa, Fadinha, todo mundo vai estar lá no dia do meu parto, você não pode estar lá, a gente está a gravidez inteira junto. Eu falei, posso. Aí comecei a ir, né? Então, comecei a ir. Aí comecei a fazer o que eu sabia fazer, né? Você fica na sala de parto junto? Sim, estou em todo lugar. Vou para a casa da pessoa, da casa da pessoa vou para a maternidade, se for o caso de ir para a maternidade. E aí lá a gente fica no quarto primeiro, muitas das vezes. A gente vai criando uns ambientes assim mais discretos possíveis. Assim, é um ambiente para parto, para a mulher parir, tem que ser um ambiente assim tranquilo, né? Penumbra, sabe? Essa coisa toda para os hormônios do parto, eles só trabalham mais efetivamente no ambiente escurinho, no ambiente silencioso, sabe? Sem você ficar tirando a mulher daquele foco, né? Que ela tem que estar, que ela está naturalmente, né? Eu costumo comparar assim que o parto é como se fosse um grande programa que você tem que fazer um download, né? Então, se você abre um monte de janelas no computador, aquele download vai travar, não é? Vai acontecer isso. E isso que acontece com o parto também. Então, aí você tem que fechar todas as outras janelas, deixar só aquela do parto, e aí funciona maravilhosamente bem. Então, assim, é incrível. Oi? Totalmente diferente do que é comum, que é feito nos hospitais. Com luzes acesas, às vezes todo mundo conversando, principalmente as cesarianas eletivas, elas são assim, muita luz, porque é uma cirurgia, tem que ter luz, né? Lógico.
mas as pessoas estão ali conversando do futebol, sabe, da notícia mais recente, né, impactante que teve naquela semana, naquele dia, estão tirando o atraso das notícias, e é isso. Infelizmente é por aí. Agora, mesmo a equipe humanista, uma equipe mais humanizada, quando precisa fazer uma cesárea, eles fazem dentro desse clima de respeito, tá? Com pouca luz não dá, né? Mas com pouca luz em cima da mulher, em cima do bebê na hora que ele já saiu. Mas assim, ali a luz tem que ter luz ali porque é uma cirurgia, está aberta. Mas assim, com o ambiente às vezes com música, silencioso, tranquilo, as pessoas respeitando aquele momento, reverenciando aquele ser humano que está chegando ali, né? É verdade, super importante isso, né? Então é por aí. Então por isso que eu digo que é um privilégio estar nesses momentos, porque agora, recentemente, me procurou uma... Eu não sei nem se eu posso falar, não posso falar isso aqui, não. Eu não posso falar porque é surpresa. Depois, outro dia... É uma surpresa, eu não posso falar, não é porque eu não posso falar, mas, assim, me procuram pessoas, outro dia agora, esse aí eu posso falar, um pai que ligou para cá e falando que, olha, você estava... na gravidez da minha filha, que agora ele vai ser avô, primeiro filho, e eu fui com a minha esposa lá, assisti palestras no Instituto Aurora, vocês ainda estão fazendo essas coisas e tal, então se contactando, assim. Então, toda hora eu pego gente assim, que está com 30 anos. Aliás, já tem um bocado de tempo que eu tenho já gestantes que foram paridas comigo, né? Não comigo, mas eu estava junto, porque doula não é a pessoa que recebe o bebê. A doula é para dar suporte físico e emocional para a mulher, né? E tem a parteira, tem a obstetra, tem as outras pessoas que são as responsáveis medicamente falando, né? Entre aspas também, pelo parto. E eu sou aquela mulher que estou em sintonia, né? A doula está em sintonia com a gestante, né? Para dar esse suporte físico e emocional. E está ali, né? Fazendo massagem, orientando respiração, exercício. Se tem alguma coisa que está mais difícil, assim, aí na maioria das vezes, a gente não faz muita coisa. Às vezes a doula não precisa fazer nada, só está ali presente. Isso já dá confiança para a mulher e já dá uma segurança para ela. Mas se tem alguma coisa precisando, aí a gente usa. Tem muitas ferramentas para usar, pontos de Doim, né, acupuntura, enfim, tem chás, tem massagem, tem banhos, tem um monte de coisa, mas tudo é a mulher que a mulher gestante é que escolhe. Se ela quer, por exemplo, parir sentada, se ela quer fazer de cócoras, se ela quer parir dentro da banheira, se ela quer escolher qualquer posição durante o trabalho de parto e durante o parto. Então, essa é uma coisa que é muito importante, né? Que, assim, da gente não tirar esse direito de escolha da mulher de tudo. Então, ela vem fazer yoga porque ela escolheu fazer yoga. Ela vem fazer, né? Depois escolheu a equipe obstétrica, ela escolheu aquele tipo de parto, ela escolheu ter. Agora, lá, o que eu vejo, né? Pelo filme, pelo que a Joana conta, e por tudo isso que a gente já falou até agora, ela está tirando todos esses direitos da mulher. Ela não tem direito de escolher como ela tem, até assim, a metade, um terço da gravidez, ela vai passar, né, assim, insegura, tensa, pensando no filho que ela deixou lá, pensando no marido que ficou lá, pensando... Um ambiente completamente que não é a casa dela, fora do lar. Pode ter até tapete vermelho, mas ela está fora do ambiente dela. Então, para juntar o assunto do filme com isso que a Fadinha está falando, que é uma coisa que eu acompanho há muitos anos, né? Porque eu também já fiz um outro filme sobre essa questão de gravidez e parto, a Fadinha participou, que é o Ultra Bebê, que a gente fez para o GNT. Enfim, tem um caso interessante que as pessoas podem procurar, até e é fácil de achar informação, na Ilha de Páscoa, que é no Chile, que fica mais longe, a Fernando Noronha está a mais ou menos 500 quilômetros do continente. É um pouco mais perto de Natal, mas a capital é Recife, né, que é 540 quilômetros. A Ilha de Páscoa está a 3.000 quilômetros da costa do Chile. Mas lá na Ilha de Páscoa tem mais ou menos o mesmo número de pessoas e o hospital, foi feito no hospital um centro de atendimento de gravidez e parto nessa linha que a Fadinha está falando, de atender a gestante, respeitar, de fazer trabalhos prévios, de preparar essa mulher para o parto e assisti-la. E foi construído um centro de parto com banheiras, porque pesquisando eles descobriram que as rapazes
Rapa Nui originalmente tinham filho na água. Então, eles criaram banheiras para que as Rapa Nui possam aprender a ter o filho como suas antepassadas tinham os seus filhos. Que lindo! É uma forma completamente... Fiquei até arrepiada, fiquei emocionada, acho lindo. É uma forma completamente diferente de entender essa questão da mulher tendo seu filho no lugar onde ela mora, né? No lugar onde ela é. E tudo bem que é mais longe, são 3.000 quilômetros, o voo é mais longo e tudo mais, mas lá foi feito isso, sabe? Isso prova de que é possível. O que a Ilha de Páscoa tem, que Fernando de Noronha não tem? Se são 2 espaços turísticos que podem totalmente se organizar para receber melhor essa mulher, sabe? Para respeitar mais esse momento. E a vontade da pessoa. Não é assim, não é mimimi essa vontade, não é eu quero porque eu quero, né? É realmente uma necessidade, né? Eu acho que o respeito aos direitos da mulher como ser humano, né, é muito mais, a gente vê muito mais nos outros países latino-americanos que tem essa coisa, né, da natureza, da mãe terra e que valorizam isso do que no Brasil. No Brasil a gente simplesmente ignora que mulheres são seres humanos e vai jogando com elas da maneira como a política, a economia, sei lá eu o quê. Os interesses, os outros interesses que não são... Todos os interesses, Então, acho que a gente tem criatividade para tanta coisa, né? Eu acho que a gente podia criar um programa criativo. Eu estava aqui pensando, eu acho que comecei a pensar isso desde o filme, né? Eu também sempre tive vontade de conhecer Fernando de Noronha, mas aí depois que falou, né, essa coisa da dificuldade de sair, falei assim, se eu tenho um parto, tem que sair correndo para vir para cá, não vou ter voo, não vou ter isso, não vou ter aquilo, então não dá. Então, por que não dar férias para os obstetras? Aqui, 15 dias de férias, faz um revezamento de férias, passa 15 dias lá, mas férias, mas ao mesmo tempo está lá para poder atender também, trabalhando. Então, são férias remuneradas. Então, aí, para a doula, para o obstetra, para a enfermeira obstetra, para as parteiras, e aí vai ter sempre alguém lá para fazer. E não necessariamente vai estar fazendo pré-natal, né? Isso também é uma perda, né? Porque cria-se vínculos, né, durante o pré-natal e tudo. Mas seria uma boa, porque aí, como acaba acontecendo isso, a Joana falou, né? Que no debate que a gente teve, num dos debates, que às vezes ficam catando os médicos, né? Pergunto quando a pessoa, o turista chega lá, qual a profissão, né? Se tem um médico, aí já fica aquele médico ali, né? Meio que de sobreaviso, qualquer acidente que aconteça, elas vão chamar esse médico turista lá. Não é louco isso? Eu podia dei uma efetivar caída, isso. gente, então, perdão. A gente percebeu. E aí eu perdi um pedaço, mas só sobre Ilha de Páscoa, eu não tive oportunidade de conhecer, mas meus pais tiveram, né? Eles chegaram a morar no Chile um período a trabalho, e a minha mãe, os dois foram juntos a passeio e tal, e uma das coisas que eu percebi pelas fotos e pelo que a minha mãe contou também, eles têm toda uma cultura local de preservação da cultura local, então isso também deve ajudar, obviamente, tá por trás da criação desse centro médico específico para que elas possam efetivamente ter o parto na ilha, né? Você tocou num ponto muito importante. Sabe de onde vem o povo de Fernando de Noronha? Fernando de Noronha foi ocupado mais ou menos na mesma época que o Brasil, né? E houve várias ocupações de países diferentes que ocuparam a ilha, até que em dado momento o Brasil tomou posse mesmo da ilha, ocupou o território por volta de 1700 e alguma coisa. Mas a ilha teve várias ocupações diferentes até a guerra. A Segunda Guerra, a ilha foi desocupada, né? E ela virou uma base militar brasileira e americana. Então, durante esse tempo da base militar, só tinha base militar lá, só tinham homens e só a base militar. Quando acabou a guerra, a ilha foi repovoada. Com o quê? Base militar, famílias de militares, um presídio, que a ilha foi 3 vezes na história, diferentes períodos presídio. Então, esse presídio tinha agentes penitenciários, funcionários presos, né? E as empresas, os trabalhadores que passaram a prestar serviço para essas pessoas que viviam lá. Então, basicamente, você tinha isso. Descendentes de militares e descendentes em volta do presídio, né? Ou seja, aquela população, ela é originária de presos, agentes penitenciários e famílias de militares, que é a minoria, talvez. Então, assim, existe um certo preconceito em relação a isso e eles não são considerados nativos para muitas pessoas na ilha. Eles são considerados ocupantes,
porque não é tão antiga, se você parar para pensar da guerra e tudo mais, não é igual os Rapa Nui, por exemplo, né, em termos de antepassado, mas veja, são pessoas que estão lá há mais de 50 anos, são famílias, gerações que estão lá. Então, elas têm menos direitos do que alguém que entra na ilha com dinheiro para investir. Por que uma pessoa que entra com dinheiro para investir deve ter mais direitos do que o filho de alguém que é de lá, que nasce lá, né? Então, assim, é isso. Eu acho que tem um pouco de preconceito também, né? Eu ouvi bastante uma comparação que não tem no filme, porque não foi dito on câmera, mas foi dito fora de câmera, de que aqueles moradores que tem lá são aborígenes. Eu escutei essa palavra, aborígenes, né? Como se fossem uma tribo de índios brabos que não se prestassem ao trabalho. Eu ouvi isso na ilha. Então, existe essa relação, né, de preconceito também. Eu acho que isso tem a ver com o que está acontecendo lá. Eu tenho para mim, vocês são da área jurídica, que talvez só através do legislativo se possa discutir soluções para esse problema de Fernando Noronha. Eu acho que são duas linhas, assim, o legislativo, mas apesar de eu ser da área jurídica, eu acho que a solução de todo e qualquer problema passa por educação, necessariamente, né? Então, até a legislação ela vai ajudar a dar os gatilhos para você tentar mudar a cultura da ilha, mas ela tem que ser, essa cultura tem que ser implementada, e educação nesse sentido, né? Não educação formal necessariamente. Então, acho que tem um trabalho aí de formiguinha e duplo. A gente já até debateu isso no programa em relação a outras questões, né? Mulheres na política, etc., que a parte da legislação até vem avançando, mas falta esse aspecto mais cultural, mais educacional. Eu acho também, Vivi, mas eu acho que no caso específico de Fernando de Noronha, que é uma proibição, não é nem... Nenhuma proibição. Não é uma opção a gente esperar a educação, mudar a cultura, que vai mudar a estrutura, que vai chegar lá. Que enquanto isso, né? Aí, nesse sentido, eu acho que eu concordo com a Joana. Eu acho que precisa ser urgente o trabalho. Sim, mas tem uma questão importante, e até no início, quando eu falei da proibida, entre aspas, foi justamente por isso. Não há uma proibição legal. Mas eu fico vendo, assim, não é muito a minha área, mas eu fico pensando... política em torno Viviane e Samira, do ponto de vista... Mas não dizer assim, é proibido, entendeu? Não há uma proibição formal legal. Samira. Mas não existe, mas né? Se é proibido, não pode. Na prática, sim, mas que eu digo assim, talvez uma lei dizendo permitido... Não, mas tem necessariamente o mesmo efeito, entendeu? Você tem que falar que é legal. O que eles fazem é legal, realmente. O que está sendo feito com as mulheres é legal. Eu tenho dúvida. Não é a minha área, mas eu tenho dúvida. Se você olhar com relação à questão de direitos humanos, com relação à questão da mulher, o estatuto da criança, eu não sei qual é a legislação. A gente teria que estudar, até do ponto de vista constitucional. É legal o que eles estão fazendo, gente. A gente vive no Estado democrático de direito. Como é que você faz isso com uma mulher? Né? Fernando de Noronha é o Brasil... Fernando Noronha é o Brasil dentro do Brasil, tá? É um Brasil dentro do Brasil. Gente. Tanto que você tem que ter uma permissão para viver lá, uma coisa que não acontece em nenhum outro lugar do Brasil, né? É como se fosse até tem um personagem que fala isso, a gente tirou para não criar confusão com o negócio dos imigrantes, mas você tem que ter uma espécie de green card, né? Você tem que ter uma permissão especial para você poder viver lá. Só que, assim, quando eu falo legislação, eu me refiro a duas frentes. Uma são legislações protetivas da gestante, que como essa legislação e como ela poderia proteger a mulher, não só de Fernando Noronha, mas de outros lugares que tenham situações análogas, né? E a segunda legislação é o seguinte, quais são as exigências legais para você tornar uma ilha turística? Entendeu? É tudo bem você ter uma ilha que recebe 110 mil turistas ano e não ter um hospital capaz de socorrer um bug que vira? Ou um mergulhador que se acidenta porque tem uma câmara hiperbárica que não funciona? Entende? Então, assim, eu acho que a legislação não deveria permitir que uma ilha turística não tivesse um hospital decente para socorrer uma emergência, inclusive um parto que se complique, porque assim, já houve algumas tentativas de doulas, parteiras e grupos organizados de Pernambuco atuar em Fernando Noronha, e isso não se tornou possível porque elas não têm para onde socorrer uma emergência.
Então, assim, perfeitamente seria aceitável que Fernando tivesse um hospital em melhores condições, que pudesse atender qualquer situação de emergência e tivesse um trabalho de ou uma casa de parto ou uma sala de parto humanizado, que poderia ser iniciativa mista, né, entre público e privado, e que poderia ter apoio para essas gestantes. Não estou falando de privado de ser pago, mas de grupos que têm interesse em ajudar nesse processo e que não podem atuar em Fernando Noronha, porque não é responsável uma parteira fazer um parto sem ter para onde socorrer uma gestante. Lembrando que o salve aéreo leva de 6 horas a 2 dias para chegar. Essa é uma questão que, a rigor, você nem precisaria de uma legislação específica para levar. Você consegue defender a necessidade de um hospital simplesmente com base na Constituição, gente. Sim, é possível. Sim. E é possível levar isso até o STF, que aí você tem um cenário para um debate mais maduro, inclusive no STF vem... eu sou meio crítica constitucional, então eu adoro... o STF tem feito muitos debates, né? Antes dos julgamentos, eles abrem sessões públicas, foi o que aconteceu tanto no caso de antecipação de parto de bebês anencéfalos, nas uniões homoafetivas. Então, você abre a participação também dos grupos de formação para um debate prévio ao julgamento. O STF, ele, embora seja um tribunal e obviamente tenha um papel legal de guardião da Constituição, ele acaba tendo ali um papel político que é inerente a todo o Tribunal Constitucional. Então, seria até um debate bem bacana de ver no Supremo, assim, de verdade. Eu acho que o filme vai trazer isso. Eu acho que o filme vai trazer toda essa discussão. Eu queria te perguntar uma coisa. Quais são as punições para a mulher que tiver o filho lá? Não é exatamente assim, né? Em primeiro lugar, ela não consegue ter o filho lá, por quê? Porque você tem uma comunidade pequena que joga nessa mulher a culpa. Então, se você fala, eu não quero sair, você tem o seu marido, seu chefe, seu vizinho, você tem a comunidade contra você. Você é tratada como uma mulher irresponsável e não está preocupada com a saúde do seu bebê, né? Então, inclusive, dentro do filme, tem uma superintendente de saúde na época, fala para a gestante, você pode ser responsável pela sua saúde, mas não pode ser responsável pela saúde do feto. Existe essa fala oficial no filme. Então, assim, como assim eu posso ser responsável pela minha saúde e não posso ser responsável pela saúde do feto que está dentro de mim? Então, aí a gente já coloca a opção num status de não opção. Porque se eu, para optar, vou virar uma criminosa, né? Então, bom, a mulher que decide mesmo ficar, como aconteceu a primeira vez agora, uma liminar, né? Ela foi processada pelo Estado por estar colocando a vida do feto em risco. E o juiz da causa, que é o juiz local, que é o único, deu uma liminar e obrigou essa mulher a sair. Então, assim, na verdade, se ela conseguir ter o filho lá, por exemplo, se ela se esconder, ela pode responder criminalmente por descumprir decisão judicial e dar prisão. Descumprir decisão judicial. Descumprimento, se houver decisão, né? Aí você vê, por exemplo, o caso da moça que teve que... Vamos assumir que ela efetivamente não sabia que estava grávida, mas ainda que ela soubesse, simplesmente não tivesse contado, ela não teve uma punição. Por isso que assim, não há uma ação legal, entendeu? Sim. Então não. Mas olha só, um mecanismo ali pré-preparado. Mas vamos supor que essa mulher soubesse que estava grávida. Vamos supor, tá? Eu acredito nela, mas vamos supor que ela soubesse. Eu acredito, mas vamos supor que ela soubesse. Ela optaria por não fazer o pré-natal para não ter que sair. Porque se ela fizer o pré-natal, ela vai ser posta para fora. Então, veja bem em que posição você coloca essa mulher. Né? Então, você vai decidir deliberadamente não fazer pré-natal para tentar manter a sua decisão de ficar em casa? Né? Não, e mesmo as que optam, como era o caso da Babalu, né, em fazer o pré-natal fora, que ela não fazia no hospital local, ela ia para Recife fazer, né? Ela ainda assim sofria a pressão do hospital local, porque é impossível naquele espaço delimitado da ilha, salvo, né, aqueles raros casos em que efetivamente a mulher não tem sinais gestacionais externos e acontece, os seus vizinhos não saberem que você está grávida e tal, naquele espaço limitado, e as pessoas efetivamente, coletivamente, tomam conta daquela mulher grávida na ilha. O documentário mostra muito isso. Assim, há uma pressão dos vizinhos, assim, mas você não vai sair? Você já está com quantas semanas mesmo?
Tá na hora de você sair. Você já viu quando é que você vai? Assim, não necessariamente só dos médicos, é o teu vizinho de porta, entendeu? É quase a gravidez coletiva. Aí eu acho que falta também o esclarecimento, né, para as famílias, né, também, do que é a gravidez, do que é um ato fisiológico, dessa coisa toda, né? Essa falta de esclarecimento. Reais, né? Quais são os riscos reais da sua gestação? Porque ela não é uma gestação, não necessariamente, foi até o que a Fadinha falou, né? E aí o que eu falo, que é uma opção da verdade do feto, né, sua, nem toda gestação ela é pronta para, né, ser feita em casa, você ter um parto em casa, mas nem toda gestação é necessariamente de risco. Então, essa mulher tem que ser, no mínimo, informada de qual é efetivamente o risco daquela gravidez para optar ou não e assumir esse risco. Claro que coisas fora do esperado acontecem. O meu parto foi eu tinha uma terceira trompa que não aparecia em lugar nenhum, teve a hemorragiazinha ali, ainda bem que foi cesárea, fora do programado, Deus sabe o que faz. Mas, assim, eu queria um parto normal, porque dentro de todo o sistema de imagem, todo cuidado, todo pré-natal, aquele para mim não era um risco. Então, eu acho que ela tem que ser informada do efetivo risco daquela gestação. E nenhuma mãe em sã consciência vai colocar o seu feto em risco sabendo que esse risco existe, gente. Não vai, assim. Já existe um medo natural, né? Joana? Não sei, a Fadinha também pode falar. Eu acho que até o risco às vezes é questionável, porque depende de quem vai te dizer. Eu, por exemplo, fui informada que a minha gestação era de risco e depois, acompanhando todo o movimento que teve com o filme Renascimento do Parto, eu percebi que a minha gestação não era de risco. Eu nunca precisava ter feito uma cesárea. Tem muita enganação, muita. É muito complicado. Agora, eu queria falar que se existem, então, Joana, esses instrumentos, né, porque a gente sabe que existem, jurídicos, que podem obrigar essa mulher a sair de lá, baseado, talvez, numa negligência com a criança, estatuto de criança e adolescente, sei lá, estatuto do nascituro, tudo isso. Então, realmente, a discussão necessária que precisa acontecer é sobre direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que isso a gente não tem, nem constitucionalmente a gente não tem no Brasil. Como falar sobre isso, né? E nesse momento político que a gente vive, é quase impossível se pensar nisso. Teve uma tentativa. Muito nesse momento político ia ser impossível, né? Você teve uma iniciativa, um iniciozinho justamente com o julgamento da antecipação de parto. Eu participei desse caso, tá? Então, eu até mesmo me corrijo, porque a gente era proibido de falar a palavra aborto. Era proibido, era antecipação do parto em razão do bebê anencéfalo. Tem que respirar. E era, assim, uma discussão. Mas amiga, você não tem noção. No dia da audiência pública, eu estava no Supremo, a gente defendia a antecipação do parto. Eu passo até mal com esse negócio. Gente, isso está tão distante, né? Eu acho que a antecipação do parto e anencéfalo está tão distante. Eu estava gravidíssima. Eu acho Ainda assim, você tinha... foi muito curioso, porque você tinha, em determinado momento na audiência pública, chega a igreja com, assim, né, todos o alto clero, né, brasileiro para participar. Aí a imprensa vai inteira, né, para os dons presentes. Travou um pouquinho. E a gente pensa, meu Deus, e agora o que a gente faz? O que a gente faz? O que a pessoa? Então, assim, era uma disputa ali até de opinião pública mesmo, pré-julgamento, né? Por isso que eu falo que o Supremo tem efetivamente um viés um pouco político. Agora, antecipação de parto... Antecipação de parto existe muito, e assim, a palavra antecipação de parto mesmo, com as cesarianas eletivas, entendeu? Que tiram o bebê com 38 semanas, com 37 às vezes, porque o fulaninho lá vai viajar, porque tem férias marcadas, entendeu? Então, assim, isso é uma antecipação de parto, então tem que estar incluído nisso aí. É porque a gente queria fazer a dissociação. Se você falasse aborto, acabou, a gente não ia ganhar a causa nunca, né? Então, eu acho ali foi o primeiro sementinha para alguma vitória nessa linha, né? Eu acho sim, eu acho que essa questão do aborto do feto anencéfalo está tão distante de se falar em direitos reprodutivos sexuais da mulher, tão distante, porque isso é uma coisa quase de saúde pública. A mulher
É uma gestação de risco, então ela vai ficar mal, sabe? Eu acho que eu não consigo nem comemorar isso. Porque imagina se para isso a gente teve dificuldade, como é que eu vou dizer que a mulher tem direitos? Então, fazendo uma reflexão, Samira, nessa linha do que você está falando, até assim, essa semana eu e a Fadinha nos indignamos com uma campanha da Claro, pro Dia dos Pais, que lançou um comercial onde o Tiago Leifert se relaciona com a barriga do que deve ser, suponho eu, a esposa dele, porque não aparece o rosto dela em hora nenhuma, né? Como sendo um bebê consumidor que estaria decidindo por comprar um telefone para o seu pai, que, né, na verdade, ela não nasceu ainda, é um feto que não sabe nem o que está acontecendo, mas chamou a nossa atenção o fato dessa mulher não ter rosto, não ter identidade, não ter vontade, não ter presença. Ela é um pedaço de corpo na tela, né? É uma barriga. Ela é um caminhão de transporte. Ela é um repositório, exatamente. Então, assim, eu acho que isso não é à toa, sabe? Isso me fez pensar que a gente deixou isso chegar nesse estágio. A gente foi deixando a gravidez ser medicalizada, a mulher ser tirada do protagonismo da cena do seu próprio parto, até a hora da gente deixar de importar, né? Porque a partir do momento que você não precisa mais da mulher, você só precisa que ela fique viva e saudável, né? Porque todas as outras coisas são feitas por terceiros. Então, a mulher deixou de importar, né? Ela só importa se ela não estiver se alimentando corretamente, né? Se ela estiver fazendo um esporte radical, por exemplo, aí não. Mas, assim, qualquer situação, aquela mulher deixou de importar, né? Eu acho que esse debate ele precisa crescer para a gente entender na sociedade como é que a gente resgata isso, em que momento a gente se perdeu dessa nossa autonomia simplesmente por estarmos grávidas. A pessoa encontra você, todo mundo sabe tudo sobre o seu neném, menos você, né? Tipo, o Estado é responsável pela saúde do seu feto, todo mundo sabe como você deve, o que você deve comer, o que você não deve, o que você pode fazer, mas a mulher passou a ser anulada, né, nesse processo. Mas, então, curiosamente, não pode ter barriga de aluguel. Assim, o que é uma contradição, né? Porque totalmente. Se você é só o invólucro, você tem essa contradição. Né? E o curioso até... E aí vou só pedir para a Joana contar. Eu procurei o precedente e não achei. Como é que começou essa dissociação um pouco, né, da mulher e do feto? Teve uma ação que foi do Ministério Público de São Paulo. Eu não sou advogada, então eu não sei os detalhes jurídicos, o número de processo. O número eu estou procurando ainda. O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação em favor de 9 fetos que estavam dentro de mulheres presas, porque tinha sido negado a essas presas o direito a fazer pré-natal fora da cadeia. Né? Por quê? Porque elas eram presas no sistema, os fetos eram fetos, não eram pessoas nascidas, então elas deveriam ter a mesma saúde de todos os outros detentos do sistema carcerário, e era negado a elas esse direito de fazer pré-natal, acompanhamento pré-natal fora do hospital, do presídio. Então eles entraram dizendo o seguinte: as mulheres são presas, não têm direito, mas os fetos não são presos e têm direitos. Então, essa ação foi Defensoria Pública. Eles conseguiram ganhar essa ação, conseguiram vencer isso. Essas mulheres já tinham tido os filhos, então para elas não teve efetividade, mas isso criou um precedente, porque você, numa ação, tem a mulher como uma parte e o feto como outra. Então, você criou uma situação onde o interesse do feto pode ser dissociado do interesse da mãe. Então, por exemplo... Seria um direito do nasciturno, né? Uma coisa assim, nesse sentido. Pois olha só, se você engravida, você é aprovado para um doutorado no exterior, o seu companheiro, pai do bebê, pode impedir sua ida antes do nascimento? Né? A partir do momento que a gente admite que o feto é uma parte e a mãe é outra, você está criando um precedente que, na verdade, foi uma ação feita para beneficiar aquelas mulheres, mas acabou criando uma situação muito complexa. Mas quando se quer proibir o aborto, é exatamente isso que se defende, né? Que o feto é um e que a mãe é outra. Mas aí está dentro dela, né? Então, como é que você dissocia nesse grau, né? Isso, eu acho que essas coisas foram levando até uma operadora de telefonia achar que tudo bem botar um pedaço de mulher na tela e um homem se relacionando com a barriga. Não, tudo bem, não está tudo bem. Não está tudo bem mesmo. Essa mulher tem rosto, a propaganda é feia. Feia pra caramba, nossa, muito mal feita. Esteticamente é muito feia. Por isso que eu acho que a Joana está falando, que acho que teve alguma intenção mesmo de chegar a um ponto assim,
Não sei, acho que pode ter sido mesmo, né? Como é que a gente deixou chegar a um ponto desses, né? Vamos ter que fazer uma da mulher se relacionando só com o pinto do cara. Não podemos fazer uma propaganda assim? Eu acho ótimo, só o pinto e a mulher. Mas você sabe que eu acho que provavelmente, olha só, eu posso apostar que eu posso postar que o publicitário criativo desse comercial é um homem e que esse raciocínio, eu não sei, tá? Mas eu posso apostar que é um homem e que esse raciocínio não faz parte do raciocínio natural das pessoas. Então, assim, eu prefiro acreditar que tenha sido uma coisa não intencional, que tenha sido uma coisa criativa, que é péssima, mas ou não criativa, né? Falta de criatividade. E eu gostaria de convidar a Claro e esse publicitário que eu não sei quem é, a pensar sobre isso, a discutir sobre isso e talvez trazer um outro comercial que conserte essa besteira, porque, de fato, você não pode dissociar uma mulher do seu feto, você não pode tratar o bebê chamar atenção disso, acho até que a gente pode, nas redes sociais, falar um pouco sobre isso mesmo. Vai lá no meu perfil, tá cheio de... Ver se dá tempo de consertar um negócio desse. Quem sabe, né? Porque, assim, de fato, eu acho que nenhum pai... Hoje eu vi essa propaganda passando na TV, eu vi hoje. Eu acho que nenhum pai em sã consciência, nem aquele pai do comercial, que é um pai famoso, vai gostar quando perceber isso, sabe? Aquelas coisas que você faz, às vezes, sem pensar, e que quando você olha o que você fez, você pensa, nossa, mas eu não... Passou pela minha cabeça isso. Mas passou pela cabeça de muita gente. Esse comercial, na página oficial da Claro, no YouTube, tem 20 mil dislikes. Até 2 dias atrás. Então, assim, muitas pessoas comentaram isso, né? Tanto na página da Claro, quanto onde ele está replicado no YouTube, né? As pessoas comentaram, mas como assim? Cadê o rosto dessa mulher? Isso foi um estranhamento. E eu acho que foi proposital, para causar esse estranhamento. O que é mais absurdo ainda, mas enfim. É um jogo, né, que na política é muito usado, né? Falem mal, mas falem de mim, né? Então, é essa coisa, né? Infelizmente, a gente está dentro de uma coisa assim. Então, a gente faz uma coisa bem errada para poder ser notícia no dia seguinte. Então, a gente está vendo isso todo dia, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Fadinha. A gente tem falado muito, né, desde o filme que eu comentei com vocês, que é o Renascimento do Parto. Eu não conhecia esse tema. Eu comecei a seguir a Lígia no Facebook, eu acho que era até Orkut ainda, há muito tempo atrás. E aí eu tive um filho, eu tive 2, na verdade. O meu primeiro filho nasceu de cesariana, porque ele estava sentado, e eu esperei durante 10 horas para que ele nascesse, e o médico disse que tinha que fazer cesárea, e eu fiz, porque era de risco, né? Era de risco. E era um médico bom, era um médico que até então eu confiava nele. E aí eu engravidei de novo, e a minha filha eu decidi que seria parto normal. Mas aí eu tive um pequeno probleminha, a minha pressão subiu um pouco, não foi nada demais, foi muito pouco. E ela quase nasceu, ela estava já com a metade da cabeça para fora, e a minha médica decidiu que não podia, que teria que fazer outra cesárea, porque eu já tinha uma cesárea e estava muito perigoso. Então, pela segunda vez. Aí que eu comecei a pesquisar sobre isso e entendi que isso hoje tem um nome, né? Que é violência obstétrica, além de outras situações muito piores, é claro. Mas essa também, porque na verdade era uma questão de tempo. Eu poderia ter tido os meus 2 filhos se eu tivesse tido o meu tempo natural para que eles nascessem, né? E depois disso, eu fiquei... Deixa eu só fechar aqui para tu entender no final. E no fim, que eu falei, eu não posso perder a oportunidade de conversar com a Fadinha, eu tenho que perguntar isso para ela, eu queria te perguntar o seguinte, tendo feito 2 cesarianas hoje, se eu tiver uma gestação normal, onde tudo corra bem, é possível que eu tenha um parto natural? Bom, vamos começar lá do começo, do primeiro. O parto pélvico, né? O bebê sentado, não é uma indicação de cesárea. Primeiro que tem muitas coisas que você pode fazer ao longo da gravidez mesmo, no final, no 3º trimestre, para facilitar do bebê ir para a posição. Exercícios, acupuntura, coisas suaves, assim, tranquilas. E tem uma versão externa também, que é feita com toda a segurança dentro da maternidade, coisa que as parteiras fazem lá no interiorzão, parteiras aqui da Amazônia, parteiras lá da América Central, elas fazem isso. Tem uma técnica chamada sobada, elas fazem isso, viram o bebê dentro da barriga e dá tudo certo, o bebê vai nascer de parto normal. Alguns obstetras, a maioria, né, não tem muita prática de fazer parto, nem de fazer parto mais, né, infelizmente, mas de fazer parto de bebê sentado, eles já não tem mais, perderam um pouco isso, eles ficam com muito medo
de errar, de fazer alguma coisa e acabam indicando a cesárea, né? Então, é uma coisa da segurança mais para eles, mas que se a pessoa tiver um pouco de, né, de paciência e tudo, muitos obstetras fazem o parto pélvico. Por algumas razões, às vezes o bebê não vira de jeito nenhum, mas são pouquíssimas, é assim, uma porcentagem mínima, né, de bebês, tipo assim, 4 ou 5% de bebês que continuam sentados, né? Então, essa é uma questão. Aí você já teve uma cesárea, teve uma segunda cesárea, que aí a gente não sei por que razão, né, que foi indicada. Você tinha quantos anos de diferença entre um parto e outro? 3. 3? Puxa, estava muito bom. 6. Maravilha. Nossa, era um primeiro filho, praticamente, entendeu? Então, assim, estava zerada, estava tudo bem, você não tinha risco de nada, entendeu? Então, a gente tem agora pessoas que tem estudos mostrando que a diferença entre ter um parto, não existe essa frase assim que muitos falam, né? Uma vez cesárea, sempre cesárea, não existe isso. Tá? Então, a diferença entre ter 2 cesáreas ou 3 cesáreas, o risco é igual. Tem algumas coisas que não podem ser feitas, tipo assim, não pode induzir com ocitocina, não pode fazer algumas coisas assim, não pode ser. O parto tem que ser bem, sabe, tranquilo, e dá para ser feito isso, o acompanhamento tem que ser mais cuidadoso e tal, mas assim, com relação ao parto, não vai ter muita diferença. Você poderia ter um parto normal, sim. Eu já vi até pessoas de 3 cesáreas terem parto normal e até domiciliar, entendeu? Então, assim, mas com toda a atenção, fazendo pré-natal, com a parteira, com a enfermeira obstetra e tal, fazendo todos os cuidados. Se tivesse algum risco, ia ter uma referência de um hospital para ela levar, né? Mas deu tudo certo, até porque o corpo da mulher entende quando ela já passou por um trabalho de parto, o corpo já tem registro disso, então já executa sabe, o programa que toda mulher nasce com esse programa interno, né? De executar esse programa e parir, né? Então, assim, aí, no parto, por exemplo, pélvico, quanto menos meter a mão, melhor, né? Então, assim, é aquela coisa de não mexer no time que está ganhando, né? Se tá fluindo, está indo, sabe? Às vezes, por medo, eles querem puxar, empurrar, fazer alguma manobra, mas quando deixa vir fluidamente, né? Geralmente acontece mais facilmente. Mas, geralmente, alguns obstetras só fazem parto pélvico no segundo filho. No primeiro, assim, eles não sabem como é que o corpo daquela mulher funciona, então eles ficam mais, né, cuidadosos com isso, assim, e têm receios e tal. Mas, assim, dá para fazer a versão externa. Alguns bebês com a versão externa não viram de jeito nenhum. Aí já está implícito que tem alguma coisa acontecendo lá dentro. E, geralmente, quando não viram, porque a pessoa fez tudo, exercício, acupuntura, todas as magias que a gente sabe fazer, a gente faz e não deu certo, e o bebê continua pélvico, aí ou é cordão muito curto, ou está muito enrolado, não necessariamente no pescoço, como todo mundo fica imaginando. Em algum lugar, no corpo, na perna, na cintura, sei lá, qualquer lugar, no braço. Enfim, e o cordão às vezes pode ficar curto, ou alguma outra razão assim muito daquele bebê ali, né? Da posição que ele se colocou, né? E que aí dificulta a virada, ou está com pouco líquido, alguma coisa tem aí. Aí realmente a cesárea ela existe para isso também, né? Para uma situação realmente de risco. Ela é a salvadora de vidas. Então a gente não é contra a cesariana. Quando ela é feita na hora certa, do jeito certo, no momento, com a pessoa certa, é ótimo, né? É claro que deixa a pessoa frustrada, né? Porque queria que fosse de outro jeito, né? Mas assim, eu acho que não te impede, sabe? Se passar mais você teve bebê quanto? Há pouco tempo? Tem bebê Faz 8 anos. Ah, tá. Então... Já está liberado o terceiro, parto normal. Cândida, eu preciso arrumar alguém porque eu quero ter um filho com a fadinha lá na banheira. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos tentar providenciar isso quando você vier, mas acontece, amiga, que estamos na quarentena. Mas a gente vai vamos tentar. Tá. Eu também preciso arrumar alguém, mas o meu, no caso, não é nem para ter filho, é só para fazer os ensaios, entendeu? Que essa parte também é boa.
A minha maior frustração... fazer outras coisas na banheira, entendeu? Mas não filho, eu quero fazer outras coisas. A minha maior frustração de não ter tido parto normal é no dia seguinte, né? Que você vai... Não, você pode levantar e ver seu filho na maternidade, né? Aí vou eu andando igual uma pata, né? Até a telinha. Né? Do meu lado tinha uma que tinha tido filho normal. Ah, a telinha caiu aqui! Ai, que desgraçada! Que inveja! Mas sabe que eu tenho até, assim, eu vivo falando para minha gestante também, ó, a mulher que teve filho em parto, assim, aqueles partos maravilhosos, cuspido, rápido, tranquilo, e que deu tudo certo, não tem que levar nem um pontinho, eu me preocupo muito com essa mulher no pós-parto, porque ela acha que pode tudo. Aí chega em casa, vai fazer faxina, vai fazer tudo, e aí acaba dando problema, né? Então... Quem tem que fazer... É bom, né, que tem grávidas escutando a gente. Tem que fazer o resguardo. Por mais lindo que tenha sido o parto, por mais fácil que tenha sido, precisa ter o resguardo, se cuidar, né, no pós-parto. Importante. Pegando o gancho do que vocês estão falando, tem uma coisa que acontece em Noronha que é assim, ó, eu fiz 2 filmes com grávidas e parto, né? Esse que a Fadinha acompanhou no início, Ultra Bebê, e esse Proibido Nascer no Paraíso. E nos 2 aconteceu a mesma coisa. O índice de parto normal é muito menor do que o de cesárea, né? No Ultra Bebê, de 5 partos, só 1 foi normal e domiciliar. E dos 3 de Fernando Noronha, que eu acompanhei mais de perto, só 1 foi normal, que era uma mulher que já tinha tido o primeiro filho de parto normal também. Mas o que acontece? Por exemplo, essa grávida que foi tirada da ilha por liminar, né, no Dia das Mães, ela também fez uma cesariana. Mas do que ela relatou, quando ela chegou no hospital particular, né, no caso dela, para ter o filho, ela foi informada pelo hospital de que não havia de plantão uma equipe com preparação suficiente para fazer um parto normal. Então, ela foi encaminhada para a cesárea, porque não havia quem... Ela ficou com medo, falou, bom, então eu não vou arriscar. Então, assim, na verdade, é muito simples você convencer uma mulher a fazer uma cesariana desnecessária. É só você assustar ela. Pronto, você já resolveu o seu problema, né? Então, assim, acaba que a comunidade usa essas cesarianas como justificativa. Tá vendo? Se ela tivesse tido bebê aqui, tinha morrido mãe e bebê. Aconteceu isso com essa, aconteceu com a Babalu. A Babalu teve dilatação completa e não... E olha que é uma mulher empoderada, hein? Não conseguiu, o neném não desceu e acabou sendo feita uma cesariana. De novo, olha o que teria acontecido. Se tivesse aqui... Não, gente, se tivesse na ilha corretamente assistida, muito provavelmente as 2 teriam tido parto normal, né? Muito provavelmente, se tivessem corretamente assistidas. E se elas tivessem realmente uma intercorrência, que fosse de última hora, porque a maior parte das intercorrências de parto, elas são previsíveis. É que a Fadinha falou, pressão alta, diabetes gestacional, entre outras indicações. Mas são pouquíssimas, né? São poucas indicações. Pouquíssimas são emergências reais na hora do parto, né? Então, assim, essas mulheres estivessem bem assistidas, provavelmente tinham tido parto normal, sim, e se não tivessem, elas tinham que ter o direito do socorro hospitalar na ilha. Isso é um direito. Socorro hospitalar é um direito. Se você vive num lugar rico, turístico, longe de tudo, onde só pode chegar de avião, você deveria ter o direito de ter assistência, não só a parto, como qualquer outra coisa que você precise. Né? Então, é isso. Sabe uma coisa que eu já comecei a ouvir, Joana, depois que a gente passou essas 2 sessões privadas assim, do filme, né? Algumas pessoas assistiram e falaram, nossa, então foi isso que aconteceu com alguém da minha família, que morreu lá em Noronha, que teve um acidente lá e não teve assistência, entendeu? Vai começar, aqui começar o filme vir à tona, assim, vai começar a aparecer casos assim, né? Eu fiquei preocupada com medo de ir lá em Noronha, eu nunca fui, mas eu fiquei com um pouco de medo. Assim, medo de ir, não, eu fiquei com medo de não ter a câmera hiperbárica, embora mesmo aqui no Rio só tenha na base militar, né, de submarinos. Ali tem uma boa, meu pai é submarinista. Porque o que você vai para Noronha fazer, primordialmente, é mergulhar, né? Não, e até tem, só não funciona, tá? Ela tem, mas não funciona. Essa câmara hiperbárica, ela foi montada pelas operadoras de mergulho privadas, mas ela teve alguns problemas e ela não funciona. E ela, de fato, não funciona. Se você tiver uma emergência, você vai ter que ir da ilha de avião. Eu sou cagona pra caramba. Eu tô me preparando para mergulhar. Botei minha filha para fazer curso de mergulho autônomo. Eu já tenho, né? Para ela poder vir junto. Dá uma pensada nisso, porque eu acho não te
Joana, não te parece que isso tem muito uma questão, como tudo, aliás, que a gente fala sempre, muito uma questão de classe? Porque a pessoa que está lá mergulhando, ela teoricamente tem condições de sair de lá, pegar um helicóptero ou sei lá, Aí que tá, não tem. Aí que tá. Não, olha só, essa é uma imagem equivocada do turista rico que frequenta Fernando de Noronha. Você também vai morrer, se for o caso, tá? Se você for rico, pobre ou milionário, porque não pousa avião na pista à noite, não chega helicóptero, porque não tem autonomia, só existem 1 ou 2 modelos de helicóptero no mundo capazes de fazer essa autonomia de voo, e mesmo assim é arriscado, porque não tem um ponto de intersecção, não tem um lugar onde você possa parar. Gente, eu não porta-aviões ali perto, né? E assim, aconteceram casos, é que eu prefiro não dizer o nome das empresas, porque não tenho essa autorização, mas o filho de uma grande construtora do Rio de Janeiro estava em Fernando de Noronha para um casamento, virou o bug dirigindo, a namorada estava no carona, ela sofreu um dano muito grave de traumatismo craniano, muito sério, ficou com sequelas, e inclusive quando as famílias foram tentar se entender, eu não sei se judicialmente ou fora, porque eu não tenho os detalhes do caso, mas a família do motorista, que é dessa construtora, alegou que ele mesmo querendo, botando todo o dinheiro da empresa à disposição, não teve como socorrer, porque não pousa avião à noite, e o acidente foi madrugada, o avião só pôde pousar de manhã. Então, assim, nem se for o Neymar, nem se for a Bruna Marquezine, nem se for ninguém. Se for um acidente grave... Nem a rainha da Inglaterra. Nem a rainha da Inglaterra. Se sofrer um acidente grave, morre. Não tem como. Porque o hospital, eles fazem... As pessoas que estão na linha de frente, elas fazem tudo que está ao alcance delas, de fato. Mas eles não têm um centro cirúrgico, eles não têm um banco de sangue, eles não têm um anestesista. Como você faz uma cirurgia de emergência? Agora faz acho que 6 meses, logo antes da pandemia, morreu um turista, porque isso aí vocês acham na mídia fácil. Ele viajou para a ilha com 4 dias de sair do hospital de uma cirurgia. A cirurgia abriu. E aí? E aí que não tem o que fazer. Sim, mas a pessoa não sabe que na ilha não tem socorro. Não, Então, é isso. Medo de falar. Não, mas primeiro tem como resolver, né? Só resolver, ter um hospital de qualidade, ter eu tenho 12 meses para esquecer essa informação. Pois é, não, olha só, eu já fui várias vezes e vou continuar indo. Claro que eu tenho muito cuidado, porque assim, se aqui a gente não bebe e dirige, lá você deve elevar isso ao quadrado, ao cubo. Você não deve realmente misturar. Agora, assim, existem outros motoristas que fazem isso, né? Existem acidentes de trânsito frequentes na ilha. Sim. Não é uma coisa rara, é uma coisa frequente. Não, e o mergulho também, bem orientado, é um esporte seguro, gente. Também não é, né, cada mergulho que você vai fazer, necessariamente você vai ter um problema. Não, é raro, inclusive, são raros os acidentes com operadoras sérias, mas ainda assim que dá um medinho, dá medinho. Mas olha só, eu falo isso não é para botar Fernando de Noronha para baixo, não. É primeiro muito porque ao contrário, né? Não, eu gostaria de provocar reflexão. Eu acho assim, se o turista, se o artista famoso que frequenta a ilha começar a brigar por esse hospital, a gente pode ser que consiga, sabe? Se não for um apelo desse tipo ou uma via legislativa, eu sinceramente acho que não vai voltar a ter parto em Fernando de Noronha. Para o desespero das nativas, entendeu? Então, assim, eu falo isso porque eu acho que essa reflexão precisa chegar em pessoas que têm poder de pressão pública. E quem são essas pessoas? Ricos e famosos. Né? Então, assim, e não são essas pessoas que usam e gostam de ir a Fernando de Noronha. Então, por que a gente não, sabe, não convida essas pessoas a participar de uma campanha pelo hospital, pela saúde da ilha? E assim a gente consegue não só pensar nas grávidas de Fernando de Noronha, mas falar sobre isso em outros lugares, sabe? De que precisamos ter respeito. Uma pergunta que eu fiquei com curiosidade. Você falou que já tiveram 4 crianças, ou mais ou menos, que nasceram 4, lá. Que nasceram na ilha depois de 2004. Depois de 2004. Antes disso, tinha um médico que fazia. Isso. Sim, mas as crianças que nasceram lá agora, nessa circunstância, depois de 2004, lá existe um cartório, elas são registradas como nascidas em Fernando de Noronha? Não sei. Sim, são registradas. Na verdade, lá tem um cartório. As crianças que nasceram lá, no registro vem nascidas em Fernando de Noronha. As crianças que nascem no Recife ou em qualquer outro lugar fora da ilha, se a mãe for a mãe, tá? Isso é uma legislação de 2017. Se a mãe for permanente, for moradora permanente da ilha, ela pode optar
por o filho ser natural de Fernando de Noronha. Mas na certidão, e eu tenho essas certidões, vem escrito nascido em Recife, natural de Fernando de Noronha. Então, depois, o que vai constar do RG? Né? E que tipo de direitos essa criança vai ter? Isso aí foi feito por causa das cidades que não têm maternidade, eles começaram a ter muito dificuldade de acesso a dinheiros federais, né? Por causa tudo baseado na população, né? Então, ela pode fazer isso, ela pode colocar. Agora, quase todos registram lá, mesmo nascido em Recife, em geral, alguém faz o registro na ilha e manda a certidão para o bebê ir para lá, porque tem uma coisa assim, criou-se um status na ilha, que agora não está acontecendo mais, porque tiraram isso, mas eles tinham criado um selo do cartório que era em formato de golfinho. E isso virou uma coisa... que lindo! Pois é, mas assim, na verdade isso foi criado de uma forma que era... não, mas eu fui registrada no cartório de Noronha e tem um selo de golfinho no meu registro. Só que está escrito lá, nascido em Recife. Quer dizer, na verdade, aquilo ali é uma coisa, é uma alegoria, né? Não é um souvenir, não é exatamente um direito. E acho que isso não existe mais, mas eu ouvi bastante isso na ilha. Mas eu tenho selo de golfinho, então tudo bem. Não, não é tudo bem. Não é tudo bem, não. É uma mulher que está sendo tirado dela o direito mais básico de opção. Eu achei curioso. Impactada com essa história, você impactada. Eu achei curioso durante o documentário, né? Assim, quando eles reúnem as crianças um pouco, você tem quantos anos? Você nasceu na ilha? Quem é que nasceu na ilha? Só um ou dois. Você nasceu com o doutor fulano, né? Assim, só tinha um médico que efetivamente fazia, né, os partos na ilha, e curiosamente, logo na sequência me corrija se eu estiver errada de novo, da legislação sobre migração e tal, esse médico foi convidado a se retirar. Essa coisa do controle de quem pode viver ou não na ilha, ele é estabelecido por um decreto estadual, que é do controle migratório, que é de fevereiro de 2004. Esse decreto ele estabelece quem pode e quem não pode viver na ilha, porque ele, na verdade, estabelece quem tem ou não tem que pagar a TPA, que é a taxa de preservação ambiental, que hoje é R$ 73 por dia. E ela é progressiva, né? Se for mais de 10 dias, é mais por dia, né? Então, ela chega a, se eu não me engano, uns R$ 5.000 se você ficar um mês em Fernando de Noronha. Então, esse decreto ele estabelece quem tem o direito de não pagar essa taxa. E a partir desse decreto, que é fevereiro de 2004, ficou mais difícil até você levar um parente. Se você quer levar sua mãe para passar mais de um mês na ilha, você não consegue, tem que ter uma autorização especial. Se for uma pessoa a trabalho, ela tem que ter um contrato. Existe toda uma burocracia para essas pessoas irem para a ilha, né? E, curiosamente, no mesmo mês que esse decreto foi publicado, fevereiro de 2004, foi quando o médico que morava lá, o doutor Arimaté, que era uma pessoa que já tinha trabalhado em Amazônia, tinha feito parto de tribo e outras partes de outras situações, que fazia tudo sozinho. Ele, e com a ajuda local de enfermeiras e pessoas locais, mas esse médico ele saiu da ilha levando as 2 gestantes que estavam com 9 meses no avião junto com ele. No mesmo mês em que os partos foram... no mesmo mês em que o decreto migratório foi publicado. Então, eu não consigo acreditar que isso seja acidental. Eu enxergo muito claramente que, embora não haja uma legislação proibindo, porque não seria constitucional uma legislação que proibisse partos numa ilha, né? Mas eu acho que isso foi intencional, sim. Houve um decreto migratório, controle de entrada e saída, e no mesmo mês você pega o médico e tira da ilha com 2 gestantes de 9 meses, né? Então, assim, é uma coincidência muito, né, muito óbvia. E uma coisa, né, curiosa, pelo menos foi o que eu depreendi do documentário, é que a estrutura do hospital em 2004 e hoje não é diferente, né? Na verdade, ele chegou a ter coisas que ele não tem hoje. O hospital tinha ele centro tinha. cirúrgico. O hospital tinha, inclusive tem uma reportagem do Diário de Pernambuco que chama Mães de Noronha. Tem um documentário no YouTube que chama O Exílio na Maternidade, onde esse documentário do jornal, ele mostra a sala de parto. O hospital tinha uma sala de parto, tinha um centro cirúrgico, tinha uma, não sei se chama, como é que chama aquilo? Não sei se é uma incubadora, um lugar para você colocar o neném quando ele nasce. Uma incubadora. Uma incubadorinha, assim, existia isso. Incubadora, não é UTI. Existia uma incubadora, existia uma sala de parto, existia o centro cirúrgico, e tudo isso foi desarticulado. Então, qual a explicação para um hospital de uma ilha oceânica jogar fora o que tinha e criar uma estrutura mais básica? Que é uma coisa mais simbólica do que você mostra no filme, né? Tirando a Nossa Senhora do Bom Parto. Nossa Senhora do Bom Parto foi tirada de lá, levou para o museu. Como assim? Ficava na entrada do hospital.
Não, quando ele né? foi inaugurado, ele ganhou uma Nossa Senhora do Bom Parto, né? E aí eu visitando o Memorial Noronhense, que é o museu local, eu esbarrei com essa Nossa Senhora do Bom Parto. Aí eu fui perguntar e disseram, ela era do hospital, mas aí parou de ter parto e trouxeram para cá. Tá. Ai, que triste. Gente. A gente contou o filme inteiro já quase, hein? Eu tô tão impactada. Ah, importante. Gente, é bom deixar o spoiler, que aí o pessoal vai querer assistir, entendeu? Eu preciso pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, porque é isso que nos dá força nessa campanha de pré-lançamento. Não tenha dúvida. E acho que a gente tem que fazer alguma coisa com relação... A gente tem que falar mais sobre esse assunto. Eu fiquei muito... Assim, as meninas já me conhecem. Fiquei muito impactada com essa... E refletindo sobre isso. E eu penso que realmente a gente tem que falar bastante sobre isso. As redes são @Proibido Nascer no Paraíso. A gente tem página no Instagram e no Facebook. Os páginas são iguais. É Proibido Nascer no Paraíso. Se vocês puderem seguir, acompanhar, encaminhar, porque isso ajuda muito a gente. Compartilhar isso. Quem está assistindo Justa Causa, na chamada do programa de hoje, estão todas as redes sociais também do filme e da Fadinha já estão marcadas. Então é só clicar ali que já está com a. Eu estou até pensando, com a cola. Assim, eu não sei como é que está sendo acompanhado, porque para mim é um assunto, pode ser uma ignorância minha, para mim é um assunto novo, mas eu não sei até como no Brasil está sendo visto, que a gente tem, né, tantas iniciativas, a gente tem na OAB Federal a parte dos direitos da mulher, a gente tem a ONU Brasil e tem outras redes até que eu sigo. Eu não sei se essas associações, se essas comissões estão trabalhando alguma pauta nesse sentido, mas eu até vou tentar me informar se na comissão da mulher da OAB Federal existe essa pauta, se existe esse assunto. Se está sendo OAB Federal, eu não sei ainda, assim, geral sobre gravidez e parto, não, mas aqui no Rio, a OAB Rio, ela Sim, fez a primeira sessão esse ano que a gente fez fechada para essa aproximação com o público especialmente interessado, foram para as 14 advogadas do núcleo principal da OAB fez com a Marisa Gaudi? OAB Mulher do Rio. Eu sou péssima com a Marisa Gaudi. Mas, enfim, foi feito para 14, a Rebeca, foi feito para 14 pessoas, 14 advogadas da OAB Mulher Rio. E aí a gente tem a intenção de fazer para a OAB Pernambuco, porque é também, né, o estado onde fica Fernando de Noronha, e para a OAB Brasil, a OAB Nacional Mulher, né? Então a gente está nesse processo aí de negociação para fazer essas sessões fechadas, porque o filme ele tem que estrear em cinema, né? Então eu vou tentar também, eu sou conselheira da ordem, eu vou tentar também chamar a atenção desse tema, vou falar até, inclusive, vou levar para vice-presidente. A gente está falando da OAB do Rio de Janeiro, né? Eu acho que teria esse tema, não que a gente tenha que falar aqui, mas eu acho que esse tema é uma pauta para a OAB Federal. Não entendo. É a OAB Federal e a OAB Pernambuco também. Assim, esse tema me chama. Existe também a Associação Brasileira de Advogado, a ABA, inclusive, gente, a Cristine, que é da Cerela, vocês sabem quem é, né, Vivi? Sabe quem é a Cris? Sim. Cerela. Ela faz parte da comissão. E eu também vou levar esse assunto. Esse assunto está me causando, assim, comichões. E eu, quando começo com esses comichões, preciso me movimentar. Que bom, né? Que bom. Eu queria fazer uma pergunta depois, antes de encerrar. Se eu souber responder, tá bom. Sabe? Assim, eu também acho o teu trabalho lindo, incrível, assim. Já sou super tua fã, já acompanhava aí. Às vezes, quando vejo umas entrevistas, acho super lindo. Eu acho que tudo que a gente leva para o humano, principalmente essa questão do nascimento, da vida, e sou também, junto com a Viviane e com a Samir, meninas também do nosso grupo, a gente tem uma pauta feminina, né? E a gente tem buscado debater bastante essa questão da mulher aqui no nosso Justa Causa, e até por isso que a gente Parabéns, viu? Acho que o trabalho de vocês também é muito lindo. A gente não vive sem vocês, hein? É importante. A gente aqui não vive sem vocês. É uma tentativa aí da gente trazer o debate, né? O assunto. Então, o teu trabalho é muito bonito. Quer dizer, o de vocês duas, né? A gente fica muito feliz e honrada de vocês estarem aqui conosco, dedicando esse tempo, e a gente puder realmente voltar a falar isso outras vezes, porque esse assunto não pode parar aqui, nem hoje. Assim, pelo menos estou falando do Justa Causa, né? A minha posição é essa. Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que é visto o teu trabalho
na área médica, você já teve alguma dificuldade com os médicos? De poder assim, por que a fadinha está se metendo aqui? Isso aqui é coisa que a gente faz, não precisamos de doula. Já teve isso? Eu tenho curiosidade de perguntar. Olha, eu tive muito pouco, eu tive, acho que, muita sorte, sabe? Muito pouco assim mesmo, assim, como fiquei muito tempo, era praticamente sozinha, não tinha muita, a gente não chamava atenção, a gente não incomodava. E eu sempre tentei ficar muito invisível. Então, assim, a gente não chamava atenção e tal, então era pouca gente e tal que via. Então, e já tinha os parceiros, né, os obstetras que tinham o mesmo pensamento, né? Então, eu trabalhava com todos os obstetras, mas eu gosto mais de trabalhar com os parceiros, que as pessoas que pensam parecido, que fazem o parto mais humanizado e que estão mais nesse caminho também, porque a gente se entende, né? Então fica bem mais fácil. Não tive assim nenhum problema muito, tive problema de ver, né, violências obstétricas terríveis, terríveis. Isso eu, assim, não de eles afrontarem a mim diretamente, não, mas eles assim, tipo assim, independente dela estar aqui ou não, vou fazer o que eu quero. Tipo isso, assim, sabe? Eu vou fazer o que eu sei, o que eu estou acostumada a fazer. É meio porque, assim, eles são formados, né? A maioria sempre foi formado daquele jeito, fazendo intervenções, e aquilo para eles era o certo, né? Até vir a Organização Mundial de Saúde fazer todas as pesquisas, todos os estudos e concluir que a gente estava no caminho certo, nós, assim, fazendo parto humanizado, fazendo parto em casa, fazendo parto domiciliar, fazendo parto de cócoras, não fazendo, não cortando mulher, não fazendo episiotomia, não empurrando a barriga, fazendo pistelé, não fazendo um monte de coisas que são violências. E a gente sempre, aí a gente teve toda essa confirmação pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente teve uma confirmação lá atrás, ainda nos anos 80, mas ainda eram só recomendações, ainda não tinham estudos confirmando isso, e a gente teve esses estudos confirmando tudo isso nos anos 90, e depois agora em 2018, 2018. E aí reconfirmando tudo isso. Então, assim, os que querem saber o que é violência obstétrica ou não, eles vão estudam, pesquisam. Outros não, pegam e jogam no lixo, não, nem se dão o trabalho de ler, para eles não interessa e tal. Agora, eu já vi, aí eles começaram, quando, por exemplo, você mencionou o renascimento do parto, alguém mencionou. A partir do renascimento do parto, o poder do filme, do cinema, o poder da mídia é muito forte, muito forte. Ajudou muito, porque assim, ali ela demonstra tudo, né, no filme que acontece sem as pessoas saberem. Aí as pessoas começaram a ver o filme e falaram, poxa, mas eu sofri uma violência obstétrica e não sabia, né? Então começaram a se identificar com o filme, né? Então, assim, por conta disso, né? Então, isso ajudou muito, esclareceu muito. E aí, o que aconteceu? Os obstetras não humanistas, mas que querem ainda fazer aquela maquiagenzinha, eles botam uns lençóis por cima, assim, e tentam fazer um cristelé assim, mais escondidinho, sabe? Empurrando a barriga por baixo dos panos, mas eu estou vendo. As pessoas, a mãe pode não estar percebendo isso, porque ela está sentindo dor e mistura tudo. O marido que está emocionado está ali, não está vendo, não está percebendo isso. Mas, assim, a doula passou a ser uma testemunha, né? Quer dizer, sempre mas você foi, fala? né? Você fala? Não pode. Assim, a gente, nessa hora, criar um atrito ali não é bom. A gente cria condições para a mulher entender isso antes e mudar de médico, entendeu? Ela mudar, procurar uma equipe que vai fazer aquilo que ela pede, né? Que é o direito dela, né? Mas se você chama atenção ali, sabe? Os clientes podem brigar pela causa, que são o pai, né? E a mãe e do bebê e algum familiar que esteja acompanhando ela, né? Então, assim, mas a doula não pode fazer isso, não. Porque aí vai criar um clima tão horroroso para o bebê nascer, sabe? E também vai criar também um precedente para eles falarem assim, não, então a gente não quer a doula, porque a doula vai atrapalhar. Então, assim, doula que faz isso atrapalha todas as outras, né? Então, não é conveniente, não é bom. Você cria condições para ela entender tudo isso durante a gravidez, ao longo da gravidez. Aí ela vai... Por isso o plano de parto. O plano de parto é o plano de preferência de tudo que ela quer e que ela não quer, né? Se vai sair daquele jeito, não importa. O que importa é que ela colocou ali, ela coloca na cabeça dela também,
né? Eu falo para elas fazerem plano de parto com todo mundo, com o obstetra humanista, não humanista, principalmente, mas mesmo com os humanistas, porque o plano de parto também é para ela. Porque no momento que ela está escrevendo ali, ela está entendendo o que ela está. Ela vai buscar entender o que intervenção é essa, que violência é essa, por que a gente chama de violência e tal. Então, vai esclarecendo e vai facilitando o entendimento dela, para ela poder, ela e o marido, né? E o companheiro ou companheira, quem estiver junto com ela, fazendo essa reivindicação, entendeu? Então, é muito importante, na hora, a gente não pode falar. Eu estou vendo, mas eu não posso falar. Mas isso eu já ouvi muito, infelizmente. Antes era mais assim, escancarado. Agora já não é tão escancarado, bota-se os panos por cima e tenta fazer por debaixo dos panos. É muito louco isso, né? É bem chato mesmo, porque, assim, a gente, quem tem experiência sabe o que está acontecendo, né? E aí, por isso que, às vezes, tem alguns que falam que não querem doula. É engraçado isso, né? Quando eles falam isso, aí eu falo, então você vai ter que ou optar por mim ou por uma outra equipe, né? E aí, muitas das vezes, elas vão optar pela doula, né? Então, e vão mudar de obstetra, porque a pessoa já está esclarecida, tá? Então, é uma coisa que é importante falar aqui, que a Joana até falou que o índice de cesárea é muito grande nos acompanhamentos que ela fez de filmes e tal, né? Aconteceu isso, e é isso que acontece no Brasil. O Brasil foi campeão de cesárea durante décadas. Desde lá de trás, da década de 70 e tal, o Brasil era campeão de cesárea. É só em razão da estrutura mesmo, falar assim, dos médicos, ou porque eu, por exemplo, né, como eu te falei, nunca tive bebê assim de barriga, mas eu tenho muitas amigas e conhecidas minhas que nunca passou pela cabeça delas ter um parto normal, tipo assim, gente, que maluco, assim, já era uma coisa... Não quero sentir dor, porque não quero... virou uma cultura no Brasil, entendeu? Virou uma cultura. Então, assim, o medo foi instalado, né? Estrutural mesmo, medo total, assim, né? Então, assim, e é usado. Eu acho que, sim, foi um trabalho de formiguinha também, que foi feito em consultórios, tá? Então, aí, assim, botar a mulher que o corpo dela não funciona, que ela tem algum problema, que vai acontecer alguma coisa muito errada. Então, e a palavra do médico é muito forte, né? É um poder que eles têm muito grande, né? Eu acho que não é só isso. Então, gente, eu posso falar uma coisa assim? Quer dizer, nunca passei pela experiência, mas eu me lembro que desde menina, quando eu via filmes ou qualquer coisa na televisão que tinha um do bebê, gente, era uma coisa tão escandalosa. Eu sempre ficava assim, ai meu Deus, vou passar por isso. Era sempre uma coisa assim que chegava a me fazer mal de tamanha a situação de sofrimento, de pavor. Então, não tinha doula. Também... não tinha doula. Coisa assim... Meu Deus, eram os gritos, assim... Não, mas grito é bom. Que horror. Mas grito é bom. A gente grita por outras razões também. Então, assim, mas o grito é muito bom. Aquele grito que a mulher dá na hora que está parindo, tem mulher que não grita, né? Mas se ela gritar, é ótimo. É uma coisa que sai junto o bebê, sabe? Então, aí aquele grito é fantástico, assim, é libertador, assim, é o grito primal. Então, assim, é um grito que eu falo para elas, não precisa ensaiar, porque vai sair na hora. Se sair, mas assim, sabe que é engraçado que essa maternidade que tem aqui no Rio, que é a referência na rede privada do parto humanizado, que é a Perinatal de Laranjeiras, né? Então, pode falar, não pode? Pode, né? Pode. Então, assim, teve uma época que estava assim, eles construíram mais salas humanizadas que foram melhorando cada vez mais. E é legal, assim, eles foram acompanhando o que as mulheres estavam pedindo, o que as doulas estavam pedindo, o que as próprias os obstetras mais humanistas estavam pedindo e estavam começando a fazer. Eles foram acompanhando isso, foi muito bom. Então, aí, muito engraçado que a gente escutou, eu escutei, né, um trabalho de parto que eu estava lá, aí comentários ali na sala dos médicos e tal, né, falando assim, porque tem duas salas bem pertinho uma da outra, e as mulheres gritando mesmo, assim, bastante, e lá na sala dos médicos escuta. Aí eles falaram assim, aqui é o SUS da perinatal. Esse cantinho aqui é o SUS da perinatal. Eu falei, que ótimo, onde tem parto normal, né? Não tem parto normal sem grito, não, muito difícil. Muito difícil, a não ser que a mulher não sinta nada. Não né? é o SUS, não, eu me solidarizo... Tá?
Me solidarizo não é o SUS, muito com porque no SUS, na verdade, assim, eu tenho uma amiga que a irmã teve no SUS e foi mãe muito nova, foi mãe com 15, de uma família mais humilde e tal. E na hora que ela gritava, o que ela ouvia do médico tá gritando por quê? Na hora de fazer não foi bom? Não, mas isso aí, isso não, SUS é violência SUS verbal. Não pode gritar, não. Isso é violência. Total, assim, explícita. Mas isso está deixando de acontecer, né? Tá deixando já vou deixar o convite prévio, porque um dos temas que a gente tem, né, nas pautas futuras aí do Justa Causa é justamente violência obstétrica. Eu tive um caso próximo, não posso contar os detalhes, né, porque senão vou acabar identificando a pessoa. Estou doida para entrar com a ação e não consegui convencê-la. Mesmo ela vendo as cenas depois, ela não entende que aquilo foi uma violência. É impressionante. Mas isso eu me solidarizo com a sua indignação e com o que a Fadinha fala, porque a gente filmando também, eu filmei muitos partos, né? E a maioria dos partos cesárea, porque é quando eu consigo ser avisada, né? Enfim, fazendo filme. E às vezes você vê o que está acontecendo, entende e tem que respirar fundo, porque assim, se você falar, não só você vai quebrar uma confiança, como você vai piorar a situação da mulher. Claro. A médica, mas no caso dela, não vai assim, mudar, vai continuar fazendo. Então, nesse caso específico, tiveram consequências severas pós-parto. Severas. Assim, essa pessoa quase morreu. Então, eu sou indignadíssima com esse caso e é um dos temas que a gente quer... Eu conheço um caso bem parecido com esse que você está contando. Pode ser até a mesma pessoa, mas não sei. Então, assim, mas é sério, entendeu? Porque, assim, às vezes, assim, uma pessoa, por exemplo, vamos supor aqui, uma pessoa muito espiritualizada acha que, de repente, entrega na mão de Deus e resolve. Então, não é bem assim, sabe? Eu acho que a gente... É uma forma até educativa de mudar as coisas, né? Então, a gente conseguiu mudar as coisas fazendo tudo isso... O que a gente faz? Desde a década de 70, final da década de 70, início da década de 80, que eu faço eventos, né? É um evento atrás do outro, sabe? E, então, é uma coisa assim, fiz muitos congressos que seguraram a Reúna por muito tempo, sabe? Agora a Reúna nos apoia em tudo, né? Mas, assim, é uma coisa importante, é esclarecimento, é informação, coisa que as pessoas, a maioria, não tem. Então, por isso que a maioria, como a gente foi campeão de cesárea durante muito tempo, a maioria nasceu de cesárea. E houve da família, da mãe, talvez vó ou bisavó não, mas houve que, não, é mais fácil você marcar, porque aí você não vai sofrer, porque os partos são normais, chamados, a gente diferencia parto normal de parto natural ou humanizado, né? Porque é diferente, a gente chama de normal aquele parto que é anormal. É totalmente anormal, que é cheio de violência. E aí, assim, essa coisa eu gosto muito do SUS, o SUS é incrível, mas tem essa coisa, entendeu? Também da ignorância das pessoas que estão ali, porque elas está incorporado em todo mundo isso, né? Então, de falar isso, né, para as mulheres, mas isso é uma violência, não pode, não deve falar até nada. Nesse caso específico, vou só aproveitar a deixa, porque as pessoas que mais se indignaram, né, uma pessoa relacionada à minha família, foi o cunhado e o marido, assim, foram os pais, né? O cunhado também já era pai, então não foram, a mulher ela estava ali tão na situação que ela mesma não conseguia enxergar, e os dois é que vieram me trazer, olha, você precisa fazer alguma coisa, isso é um absurdo e tal, não sei o quê. Então, já aproveitar só a deixa como veio por eles, para já deixar aí, né? O Dia dos Pais está chegando no domingo. A gente está falando de parto, está falando de mulher, mas, né, aproveitar especificamente esse fato para deixar aí parabéns para os papais também. Que sejam pais presentes e feministas também, né? Então, assim, eu acho que ajuda muito, né? Que a gente tem que reverter essa coisa do machismo, da violência, de tudo isso que acontece ainda, que está, assim, incorporado na cabeça das pessoas como se fosse normal, né? Então, por isso que a gente Eu sou filha diferencia. única de um pai militar feminista, né? Meu, bem raro. Então, especialmente para o meu Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para ele também. Então, para todos os pais, né? Representando os pais aí que a gente tem todos.
isso aí. Sim, O meu já sim. está lá do outro lado, mas O meu tem tá muitos pais perto de mim. Meu papai está na serra isolado por causa do Covid. Faz bem, na Serra tá tão mais gostoso. É lá perto de onde você vai, lá. Meu pai mora em São Pedro da Serra, do lado de Eu Lumiar. tive próximo. Na verdade, eu fiquei em 2. Minha filha teve uma semaninha de férias, né? E aí a gente foi para 2 hotéis daqueles que você não sai do hotel, porque, né, por causa da pandemia, para ir para o mato. E um era bem próximo, você passava a Lumiar e quando tem aquela bifurcação, né, para São Pedro da Serra para o outro lado, para o outro lado. Mas eu cheguei até a dar um pulinho em São Pedro da Serra para conhecer, que eu tinha curiosidade, achei a vila super bonitinha, achei até mais charmosa que Lumiar. Fica a dica, ó. É isso, meninas. Eu brinco que a gente vai olhando que está na hora de acabar o programa, que eu olho pela janela e vai ficando escuro, né? Então, gente, eu adorei. Eu fiquei emocionada várias vezes, impactada. Eu preciso entender mais desse assunto. Eu estou aqui com comichões para falar sobre isso e entender mais. Assim, eu realmente, para mim, foi um debate extremamente esclarecedor e provocou muitos sentimentos. Que bom, né? Eu quero só ressaltar que a discussão ela é sempre desviada em Fernando Noronha, como fazendo uma conta de que a maternidade não é viável economicamente, porque é feita uma conta de criar uma maternidade em Fernando Noronha com 2 obstetras de plantão 24 horas, uma equipe de 8 pessoas 24 horas para esperar aqueles, sei lá, 30, 40, 50 bebês ano, né? O que não faz nenhum sentido, gente. Essa discussão ela tem que ser encarada com um pouco mais de seriedade. Eu acho subestimar a nossa inteligência, achar que é exequível você ter um projeto de um hospital maternidade numa ilha oceânica onde tem 50 grávidas por ano. Claro que não é disso que a gente está falando. A gente está falando de ter uma sala de parto humanizada e de ter um socorro médico, não só para a grávida, como para... Então, assim, eu acho muito importante que isso fique, porque eu não estou brigando por uma coisa impossível, eu estou brigando por uma coisa possível. Com certeza. Possível e necessária. Vamos brigar junto com isso, Ana. Possível, necessária e que não vai beneficiar só as grávidas, né? Beneficia a gente também, turista que vai Fernando de Noronha. Já estou preocupada com o meu ano que vem. @proibido nascer no paraíso. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada a quem ficou aqui nos acompanhando até o final. Obrigada a Fadinha também, que tem sido uma ótima parceira, assim como a Reúna, nesse trabalho de a gente criar explicar para o público interessado que esse filme vem aí, porque a maioria dos documentários, quando você descobre o filme, ele já foi, não tem mais disponível, né? Então, esse filme dessa vez não vai acontecer isso de jeito nenhum, a gente não vai deixar, está de olho. Eu queria agradecer muito o convite, Viviane, Cândida e a Samira, que não está aqui agora. Samira caiu. Ao vivo, acontece as coisas de um cai, outro atrás. Ela caiu, ficou tentando reconectar, mas a internet não deu jeito, pediu folga. De vez em quando acontece umas coisas dessas. E eu queria agradecer muito a Joana também, de estar dentro desse assunto. Enfim, é muito bom para a gente também, sabe? Porque tudo que a gente levanta discussão, melhora. No mínimo, melhora. Sigam nossa página do Justa Causa e ajudem a gente a divulgar, que a gente sempre está trazendo temas interessantes. Aliás, live fica gravado, vai ficar sempre gravado na nossa página. Então, quem não teve oportunidade de assistir, na hora que vocês replicarem, vai poder assistir. E quem pegou também no finalzinho também pode assistir. O link vocês mandam, a gente pode colocar o link também em algum lugar, né? Por aí. Você pode compartilhar, né? Ir lá no Justa Causa e compartilhar. Legal. Então, ótimo. Eu tenho uma equipe que me ajuda, que vai me ajudar a fazer isso. Aí a gente manda. Então, queridas, olha, adorei também estar aqui. Muito obrigada por tudo. Tá? Foi uma alegria mesmo, foi uma alegria e conhecer vocês. Ufa, viu? Também tive quase o mesmo problema. Voltei a tempo. Se despede, então, Via. Vou me despedir. É só perguntar, Cândida, não sei se você chegou, porque eu fiquei caindo agora no finalzinho, já estão puxando a nossa orelha aqui no nosso grupo de back-office. Não cheguei não. Já sei o que é. A Bárbara, a nossa fiel organizadora, essa aí puxa as orelhas a gente o tempo todo. Meninas, Joana e Fadinha, vocês autorizam que a gente suba com esse programa e deixe gravado na nossa página no YouTube? Maravilhoso.
Faz um link com o meu canal. Eu tenho um canal no YouTube já também. Ah, ótimo. Passa depois pra gente que a gente... eu já passei. Está naqueles links lá que eu mandei para vocês. Maravilha. A coisa importante para nós... Vocês, agora fiquei mais ainda, tá? A única coisa importante para nós é que vocês citem os canais do filme. @Proibido no Paraíso. Sempre. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Só isso. Fica tranquila que ainda que não fosse importante a gente ia citar, porque é um documentário que efetivamente, não por dever de ofício, entendeu? Ele deve efetivamente ser divulgado. Eu vou provocar mais esse assunto também na OAB, vou levar esse assunto aí em outras associações que eu faço parte e realmente tô com esse dever de casa porque é algo que me tocou profundamente. Obrigada. Que legal. Justa Obrigada. causa. Obrigada mais uma vez. Feliz Dia dos Pais, os pais que estão nos assistindo. Isso, gente. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Meninas.